Alô, queridos, bom dia, graça e paz. Estamos felizes por mais uma terça-feira. Nós estamos aqui para falarmos de temas importantíssimos. Quero já agradecer a sua presença, você que já entrou aí, já está participando conosco. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que todas as terças-feiras estão conosco aqui, assiduamente participando, comentando, compartilhando das nossas lives de terças-feiras. É um prazer muito grande ter você aqui. E hoje, mais uma vez, nós estamos com um tema muito polêmico, porém importantíssimo, que precisa ser falado. A gente precisa dar voz a essa bandeira, que não é uma bandeira somente de nós negros, mas de toda a sociedade como um todo. Todas as pessoas que são humanas, que têm empatia, que são pessoas do bem, pessoas de caráter, entende que essa bandeira é uma bandeira de todos nós. Então é importante que nós falemos sobre isso, independente de religião. Não importa a religião que você professa, que você acredita. A questão do racismo é um tema que transcende religião, em todos os aspectos. Então é importante que nós falemos sobre esse tema, sobre esse assunto. É importante que você compartilhe, é importante que você mande o link dessa transmissão para o maior número de pessoas. É importante que você faça também a sua parte. E quero dizer que você pode participar conosco. Nós já temos aqui alguns comentários que daqui a pouco vão ser falados. Quero dizer que você pode comentar, expor a sua opinião, o seu ponto de vista. Como eu sempre digo aqui, o problema não é você comentar, muito pelo contrário. É importante que você comente, que você participe, que você interaja conosco, mas que essa opinião, que esse seu ponto de vista seja manifesto de forma respeitosa, mesmo que seja uma opinião contrária à nossa. Não tem problema nenhum. Porque às vezes a gente vê algumas transmissões, né, que as pessoas só concordam. E na verdade nem todo mundo concorda com o que a gente pensa, com o que a gente acha. E é importante também você comentar a sua discordância, o seu ponto de vista. Como eu disse aqui, mesmo que seja ao contrário, mesmo que seja em discordância que nós estejamos falando aqui. O problema não é o que falamos, o problema é como falamos. Então, eu quero já te incentivar, te estimular a participar dessa transmissão conosco, e comentando conosco aqui. É muito importante, né? Hoje eu estou aqui com duas convidadas super especiais, que recebeu o nosso convite com muita... regula aqui um pouquinho os microfones dela, que vai dar os microfones. Isso, para não dar microfonia, baixa só um pouquinho. Isso. Duas convidadas super especiais, que atendeu o nosso convite, e está aqui participando conosco com muito carinho, com muita satisfação. Então, eu quero já aqui, desde já, agradecer a cada uma delas, que daqui a pouco eu vou estar apresentando elas aqui para vocês. E está baixando? É só você apertar aqui do lado, ó, isso. Consegue? Ajuda aqui ela, por favor, meu filho. Aqui do lado tem uma alavanca. Aí você não pode ficar sentado. Ele vai levantar a alavanca, a cadeira vai levantar. Amém? Isso. Ó. Não, para baixo. Para cima. Ou para baixo. Isso, pronto. Agora foi. Agora vai ficar. Ela pode dar uma osciladinha, mas se abaixar, ele vem aqui e levanta de novo. Tá? A cara dele. Ele vai te auxiliar nessa questão aí. Então, daqui a pouco a gente vai estar apresentando aqui os nossos convidados. Vamos aproveitar, vou apresentar logo, né? Vou apresentar aqui os nossos convidados. Deixa eu só pegar aqui. Eu sei de cabeça. Está conosco aqui nessa manhã a nossa amiga, nossa irmã Aline Escobar, fisioterapeuta. Daqui a pouco ela vai falar aqui todas os currículos. Doutora Aline, fisioterapeuta, né, microempresária do Estúdio 3. Agora mudou o nome, né? Ela vai falar o nome correto aqui, que mudou agora o nome, né? E Aline, líder
do Ministério de Jovens com Alvo também, da Igreja Evangélica Deus o Fiel, aqui da nossa igreja. Aline, cumprimenta aí o pessoal, bom dia, fala com o povo. Olá, pessoal, bom dia. Muito obrigada a todos que estão aí assistindo. Como o pastor falou, vamos chamar os amigos para participarem também dessa live, porque é um tema muito importante a ser abordado, né? Algumas pessoas questionam se o racismo existe ainda hoje nos nossos tempos, mas sim existe, e a gente precisa conversar um pouco sobre isso, esclarecer um pouquinho mais as pessoas, as famílias, para que a gente tenha uma geração saudável aqui. E também está conosco aqui, deixa só eu pegar aqui, está conosco hoje aqui nessa manhã, Helena Bretas, diretora da Juventude da Uninegro, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Da Uninegro de Niterói, que é a União de Negros pela Igualdade. E tem mais outras coisas também que ela vai falar aqui, né? E quero agradecer mais uma vez você ter nos atendido o nosso convite. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo hoje. Eu que agradeço o convite. Acho que é fundamental. Eu sou Helena Bretas, sou diretora de Juventude da Unegro, União de Negros pela Igualdade. Sou estudante de Engenharia Ambiental também na Universidade Federal Fluminense. E eu acho fundamental a gente falar sobre esse debate, principalmente no momento em que a tensão racial está exposta no mundo todo, né? A gente está vendo várias manifestações, vários tipos de diferentes... Meu Deus, estou caindo de novo. Senta aqui nessa daqui. Eu estou sentindo que tem. Senta nessa daqui, ó. Vem cá, muda aqui comigo. Senta nessa daqui. Aumenta aqui para mim. Socorro. Desculpa. Eu acho que é você que está pesado demais. Estou brincando. Mas nesse momento de manifestação diferente, né, de várias ideias, eu acho fundamental que a gente traga esse debate para a sociedade, principalmente para dentro da igreja, porque isso ainda é um tabu da gente debater isso dentro da igreja, e quanto mais espaços como esse, mais a gente consegue avançar na nossa luta por um mundo mais igual para todos nós. Isso é muito importante, né? Porque a gente estava conversando com a Helena aqui em off, né? Que infelizmente alguns temas importantes para a sociedade ainda é tabu dentro da igreja, o que não deveria ser. Eu acho que os líderes devem, né? Abrir as suas mentes, como o apóstolo Paulo fala, renovar pela renovação do vosso entendimento, que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Então é importante os líderes, né, a liderança como um toda, se esclarecer, abrir os seus horizontes, porque existem outras possibilidades importantes que a gente precisa trazer para os altares, para os púlpitos da igreja, porque a desigualdade, o preconceito, né, o crime, né, que é um crime racial, é algo que fere também a santidade de Deus. Então a gente está falando aqui não somente de um assunto que é um assunto de questão social, mas também religiosa, porque principalmente se a gente for analisar dentro do contexto dos ensinamentos das doutrinas de Cristo, né? Que Jesus sempre teve um sermão, um discurso, uma mensagem de inclusão, de respeito, de igualdade, e às vezes, talvez até por falta de entendimento da liderança, esse assunto não é trago para dentro da igreja, incluído, né, nos temas que são falados nos púlpitos. Então é de suma importância, né? E a gente hoje está falando sobre um tema cujo até algumas pessoas me questionaram sobre o tema, no qual está lá, né? Você é racista? Aí há uma resposta: não, eu até tenho um amigo negro, né? E algumas pessoas até me responderam: mas eu realmente tenho amigos negros, né? Então a gente vai falar sobre isso, que é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu não sou racista, eu até tenho amigos negros, né? E depois eu vou perguntar a opinião de vocês sobre essa frase, porque eu tenho uma opinião, mas eu costumo sempre dar minha opinião depois dos convidados. Não estou dizendo que vocês serão influenciadas pela minha opinião, mas eu sempre gosto que vocês primeiro falem sobre isso. Então a gente vai falar sobre o racismo nessa manhã. Mais uma vez eu quero te estimular, pedir que você participe conosco, porque é um tema de suma importância e urgência, né? E eu não falo inglês, tá? Até perguntei ontem para uma amiga minha, né?
que é a professora de inglês, Rita, acredito até que ela esteja me assistindo, como pronuncia o nome lá do americano, lá nos Estados Unidos, que foi morto por um policial negro. George Floyd. Isso, George Floyd. E sobre também um menino lá no Recife, o Miguel Otávio, que também morreu depois de cair do 9º andar lá do prédio onde a sua mãe estava trabalhando, e a mãe dele estava passeando com um cachorro da patroa. Então isso, mais uma vez, trouxe à tona a necessidade, a importância de nós estarmos falando sobre o racismo, que é algo muito importante, precisa ser falado. Você vai ouvir isso, a gente falar aqui algumas vezes. Então é importante. Esses 2 casos que nós falamos aqui trouxe de novo uma visibilidade para o tema, a mídia falou muito sobre isso, então acendeu mais uma vez um alerta para que a sociedade debatesse, trouxesse o tema, né, com urgência para o debate. E é importante a sociedade assumir o quanto é racista, é preconceituosa. Algumas pessoas vão dizer assim, mas o preconceito não tem nada a ver com racismo. Sim, o preconceito, na minha concepção, ele também está dentro do contexto do racismo, porque o preconceito é quando você forma um conceito sobre alguém ou sobre alguma coisa antecipadamente. E o que acontece muitas das vezes, né, na questão do racismo, a pessoa olha para você e forma um conceito sobre você precipitadamente pela cor da sua pele, né? Então, o preconceito, o racismo, na minha concepção, é algo que praticamente estão juntos. Então, assim, em janeiro, dia 5 de janeiro de 2020, completou 31 anos, né? Em 1989, o então presidente José Sarney sancionou a lei que torna crime, né, o racismo. Mas 1989, 31 anos, e a gente percebe que muita coisa ainda precisa ser feita, muita coisa ainda precisa ser falado. A sociedade precisa avançar muito ainda, porque mesmo depois de 31 anos, né, o racismo sendo criminalizado, né, sendo crime por lei, e ainda a gente vê que a sociedade não evoluiu e precisa que a gente fale, cumpra o nosso papel dentro desse contexto. E eu estou feliz aqui por ter 2 jovens negras, né? Helena tem quantos anos? 24 anos. Nova, a Aline tem 30. Eu sei que é indelicado perguntar a idade das mulheres, mas é importante que pergunte para que as pessoas, né, saibam a idade de vocês e vejam, por exemplo, a Helena que trabalha, né, diretamente, né, nesse combate, né, nessa conscientização da sociedade contra o racismo, jovens tão comprometidos com uma causa de suma importância. Então é importante que nós falemos sobre esse assunto, e é importante que você, pastor, que você, independente de cargo eclesiástico, fale conosco hoje, dê a sua opinião sobre esse assunto. Eu sei que já tem alguns comentários aí, e é um assunto que vai mexer na ferida de muitas pessoas, né? E eu, particularmente, eu quero aqui, eu já tive um contato, né, pessoal, uma experiência, na verdade, né, pessoal, em questão de racismo. Mas assim, eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa, eu me entendo como uma pessoa muito bem resolvida, mas eu não posso falar por todos, né? Então assim, eu consigo lidar bem com essa questão, o que não é o caso de muitas pessoas. O que isso também não significa que eu não tenho que me enganjar nessa causa, né? Mas eu já tive uma experiência com racismo. Por exemplo, eu fui celebrar um casamento de uma pessoa e cheguei cedo, né, antecipadamente, como costumo chegar sempre nos meus compromissos, e estava ali na porta. Aí um casal chegou e tinha várias pessoas na porta do salão ali, né? Muitas pessoas chegando, outras pararam ali para conversar. Isso foi há alguns anos. E aí chegou uma família, na verdade, e já foi me dando convite, como se eu fosse
o recepcionista, o segurança, alguma coisa nesse sentido. Eu disse, não, querida, eu não trabalho aqui não, eu sou o celebrante. A pessoa ficou constrangida, porque cometeu uma gafe. Agora, o que levou essa pessoa a imaginar ou pensar que eu era o recepcionista ou o segurança? Só pode ser porque eu sou negro, não tem outra, né? Não tem outra justificativa. Eu, logicamente, ali, como eu falei, eu sou bem resolvido nessa questão, eu sei o meu valor, a minha importância, mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, eu quero perguntar dele já para vocês, você que está me assistindo aí, eu quero que você comente aqui, você já sofreu preconceito racial? Conte aí a sua experiência, fala do seu ponto de vista sobre essa questão. Então, desde já, eu quero perguntar, abrir esse espaço para você já dar suas considerações iniciais acerca sobre o racismo. Vou perguntar para a Aline. Aline, você com 31, né? 30 anos, 30 anos, negra, microempresária, doutora, tem contato com muitas pessoas, líder de jovens na igreja, trabalha diretamente em contato com pessoas, né? Qual o seu entendimento em pleno século XXI acerca do racismo? Dentro da igreja, né? Na sua convivência religiosa, profissional, né? Dentro até da faculdade que você fez por muito tempo. Qual o seu entendimento acerca do racismo nos tempos que nós estamos vivendo atualmente? Às vezes as pessoas acham que o racismo é só quando é aquela forma direta, né, de violência, de agressão. Mas a gente sabe que o racismo não é só isso, né? Existe o racismo institucional, onde a gente vê as empresas que contratam as pessoas brancas para cargos importantes, cargos de diretoria, cargos de destaque. A gente vê também nas novelas, né, os protagonistas aí, em sua grande maioria são pessoas brancas, as pessoas negras geralmente são os empregados domésticos, as babás. A gente vê uma mudança acontecendo, mas é muito pouca, né, comparado. E o que acontece também é aquele racismo que ele é estrutural, o racismo que é discreto, né, nas pequenas coisas. E eu já vivenciei isso dentro do meu ambiente de trabalho. Hoje a gente tem acesso ao WhatsApp, ao Facebook, então a gente pode ver o profissional que vai nos atender, mas antes a gente não tinha isso, né, essa questão da rede social. Então, já aconteceu no meu ambiente de trabalho um cliente chegar e falar, então, eu marquei com a fisioterapeuta Aline para me atender. Ela está aí? Achando que eu era recepcionista, que não era eu a fisioterapeuta. E, diariamente, eu sofro a questão do meu cabelo, né? Meu cabelo, eu gosto de usar ele cheio, porque tá meio molhadinho aqui, não tá tão black, né? O tempo não tá ajudando hoje. Não tá ajudando hoje, né, Helena? Mas já cansei de receber críticas em relação ao meu cabelo. Você não acha que esse cabelo tá muito cheio, não? O cliente mesmo, um paciente, de chegar e falar assim, ele tá muito cheio, tá muito grande, tá tampando seu rosto. Você tem um rosto tão bonito. Ou então, quando eu chego com o cabelo molhado, falo, eu gosto mais dele assim. Mas por quê? Eles têm preconceito em relação ao nosso cabelo crespo. Existe um padrão de beleza, né? Que as pessoas com traços finos são mais bonitas. Você é uma negra tão bonita, né? Tem os traços finos. Mas por que o nariz grande, as características do negro não são aceitas como bonito, né? Então, são essas questões sutis que a gente vivencia no dia a dia. E aí, Breta? Posso chamar de Breta? Bretas, né? Bretas. Isso. E aí, fala aí sobre isso. Dentro daquilo que eu perguntei para a Aline, no pleno século XXI, aquilo que a gente precisa muito avançar, você trabalha diretamente com isso, então você lida, né, praticamente diariamente com essa questão. O que você tem para falar sobre essa questão do racismo atualmente? Que é uma coisa que não é nova, né? Só para deixar isso, é importante falar do contexto histórico também, né?
Sim, perfeito. Bom, primeiro eu acho que é importante resgatar essa fala da Aline, de que o racismo ele é estrutural, né? Se a gente for pensar nessa questão de... É óbvio que, né, a gente sabe que a raça é humana, né? Só tem uma raça, somos todos iguais. Mas quando que a gente passou a ver o outro diferente? Quando teve as grandes navegações, né? Porque até então, quando todo mundo ficava no seu espaço, todo mundo era igual, então não tinha esse conceito de raça, né? Quando os caras começaram a colonizar, você estava vendo o outro diferente e você queria tirar uma vantagem disso. Então, você precisa colocar essa barreira de que aquela outra pessoa ela é inferior para eu poder utilizar a mão de obra dela. Né? Quando, por exemplo, os portugueses chegaram aqui, foi quando surgiu essa questão do racismo científico, né? De colocar que o negro não tinha alma, que o negro era inferior, porque assim, se eu sou igual a você, por que eu vou fazer uma coisa tão brutal de te escravizar, de te bater, de te machucar, de te vender? Então, eu preciso ter um motivo para fazer isso, porque eu não posso fazer isso com o meu igual, né? Então, você vai colocar que aquela pessoa ela é inferior, porque aí eu tenho livre passagem para poder vender ela, para utilizar ela como coisa, para bater nela, para maltratar ela. E aí, o Brasil ficou durante 388 anos nesse sistema. É muito tempo. Né? Às vezes as pessoas falam em relação a, por exemplo, a um governo político que é 4 anos, falam, em 4 anos fulano destruiu a cidade, né? Em 4 anos não fez isso aqui. Imagina 388 anos, é muito tempo. E nesse tempo foi criado esse processo de um sistema. Imagina que o Brasil é uma casa, né? Toda casa ela tem um pilar, ela tem um alicerce. Tem que ter um fundamento. O fundamento da criação do Brasil, até ele virar república, foi o racismo, foi a escravidão. Então, a partir do momento em que fundou essa casa, né, quando a casa se consolidou na república, o que a gente tem? A gente tem um sistema ideológico, né, que coloca o negro como inferior, e aí ele vai ser baseado pela justiça, que vai criar leis o tempo todo para aquela pessoa ficar lá embaixo, pelo poder econômico, que é você, né, quando você liberta as pessoas escravizadas, você não dá nada para elas, e elas têm que se virar, e pelo poder político, né, que você tem o Estado brasileiro, né, os governos, em que eles vão fazer institucionalmente, esses mecanismos, vão fazer de uma forma com que o negro sempre passe por mais dificuldade para chegar naquele espaço. E aí, quando a gente traz para os dias de hoje, por exemplo, a própria lei CAO, né, que o senhor citou, quando a gente tem a lei depois de muitos anos em que o Brasil ele foi depois da libertação dos escravos, as pessoas pensavam assim, e agora, né? Como é que vai ser agora? Primeiro eles tentaram embranquecer, não deu certo, né? Chamou a galera lá os europeus, chamou os chineses, os japoneses, não deu certo. Continuamos todo mundo miscigenado. E agora? Então agora a gente tem que fingir que as pessoas são todas iguais. E como que a gente vai fazer isso? Com a democracia racial. Então, todo mundo é uma raça unida, somos todos mestiços. Foi isso que deu para que a gente chegasse até hoje, é porque todo mundo... Essa é a brasilidade nossa, né? O brasileiro é assim, todo mundo tem um pé na África, né? Como alguns gostam de falar. Todo mundo tem um pé lá atrás. Então, não existe isso. Se todos somos mestiços, não existe racismo, né? Porque é todo mundo igual. E aí... O movimento negro, eu faço parte o negro, né? O movimento negro ele demorou muito tempo para poder mostrar para fora e para dentro que existia sim racismo. Sim, sim. Muito, muito, muito tempo. Porque os próprios países do exterior, se você for ver até hoje, você vê alguns africanos, tenho contato com algumas pessoas africanas que vêm para o Brasil e falavam assim, nossa, eu nunca imaginava que aqui fosse tão racista. Você vê a própria comparação, por exemplo, daqui com os americanos, né? Lá eles são só 13%, aqui a gente é 54%. Entendeu? E lá você vê, assim, por exemplo, a minha infância foi eu vendo o quê? Um Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças, um monte de programas, né, na televisão que só tem famílias negras. A gente aqui, e lá eles são a minoria. Aqui que a gente é a maioria, a gente já viu algum programa assim?
que fosse parecido, que tivesse uma família negra e que todos os protagonistas fossem negros. Muito raro. Até teve uma novela, que agora eu não estou me recordando o nome aqui, depois eu vou lembrar, que tinha, né, uma família... Então, teve também a Thaís Araújo, por exemplo, protagonizou uma das Helenas de Manuel Carlos, sim. Né? E que ela falou inclusive sobre isso. Exatamente, que foi a novela mais flopada, se vocês forem parar ela pra sofreu perceber. muita rejeição dentre todas as Helenas, provavelmente por ser negra, né? O nome da novela, acho que era A Cor do Pecado? Não, a cor não, era outra. Era outra, era de Manuel Carlos. Que ela fazia Helena, que ela fazia uma Helena. Não estou lembrada agora os noveleiros aí. A gente vê que é uma em 100 novelas. Exatamente. Né? E mesmo assim, nessa que ela chegou ao protagonismo, você vê que a novela foi tão rejeitada pelo público que pegaram uma outra menina que fazia um papel secundário. E botaram ela para ser a protagonista. Ninguém nem lembrava mais que Thaís Araújo era Helena, não fazia nem diferença. O importante era, acho que a Aline Moraes. Que fazia um outro papel de uma menina que era tetraplégica, não sei o quê, alguma coisa assim. Então, assim, isso a gente percebe que a forma como ele o racismo foi sendo modelado no Brasil foi justamente para naturalizar aqueles pensamentos lá de trás da escravidão. Então, por isso que hoje, a gente tem hoje um país que é tão difícil as pessoas reconhecerem os traços negros como bonitos, né? Reconhecer o nosso cabelo como bonito, o nariz como bonito, a boca como bonito. É até bonito se for numa pessoa branca, né? Se você vê, todo mundo adora botar botox, botar silicone, botar coisas desse tipo. Mas se for uma pessoa negra com um bocão, as pessoas já olham meio torto, né? Já é. Então, assim, eu acho que eu fiz esse histórico para poder... Não, sim, para contextualizar. Exatamente, porque eu acho importante, assim, quando você pergunta assim, você já sofreu racismo? As pessoas acham que é aquela coisa mesmo da violência, né? E eu nunca fui chamada de macaca na minha vida, entendeu? Mas existe toda essa estrutura, o tempo todo me colocou um passo atrás dos outros. Né? Para eu chegar em todos os locais que eu poderia chegar, eu não estou no mesmo nível que uma outra pessoa branca, porque a cor da minha pele não pela sua capacidade intelectual, mas pela questão do sistema. Exatamente. Porque se a gente for pensar também em todo o histórico, né, quando houve a abolição da escravatura no Brasil, as pessoas, os escravos, para onde eles iam? Como eles viveriam, né? Quais os recursos que eles tiveram? Se eu não me engano, a lei tinha apenas 2 parágrafos, né? E que não explicava o que ia ser feito desse povo escravo. Então, pelas minhas pesquisas, se eu estiver errada, você me corrige, tá? Que você está diretamente ligada, né? Então, você tem muito mais conteúdo para passar aqui para a gente. Eu disse que hoje eu vim aprender. Isso aí. Então, aí o povo ia para os lugares, né, que ninguém queria estar, que eram para o alto dos morros, né? E assim surgiram as favelas aqui. Então, o povo escravizado, ele não tinha recursos, não tinham leis que poderiam orientar para onde eles iriam, se eles iriam estudar, se eles iriam ter trabalho remunerado, né? Então, é todo um histórico que vai trazendo para a nossa realidade atual. Pelo contrário, né? Na verdade, se você for parar para pensar, as leis, eu tinha falado no início que o racismo ele se baseava na justiça, justamente porque assim que aconteceu a abolição, a primeira lei que teve foi a lei da vadiagem, né? Isso. Então, se as pessoas negras não tinham trabalho, ninguém queria empregar um ex-escravo. O racismo ainda estava ali, né? Porque não foi porque aboliu que a pessoa vai deixar de olhar aquela pessoa como inferior. Para botar as pessoas negras na cadeia. Depois veio a criminalização da capoeira. Depois veio a lei das universidades, que os negros não podiam estudar e que tinha cotas, inclusive, para filho de fazendeiro. Né? Então, foram feitas várias leis acima de leis, para colocar a população negra sempre no patamar da pobreza. Exatamente. E aí, quando você não se preocupa em você igualar, por isso que, se a gente for trazer para a realidade agora, por isso que é tão difícil, às vezes, a gente falar sobre essas políticas públicas. Porque tudo que vai igualar, tudo que é público, iguala quem não tem o acesso. Né? Então, se você não quer igualar, você tem que botar para a pessoa pagar.
Porque aí, se a pessoa pagar, a gente sabe que tem uma grande parcela da população que ainda vive numa situação de pobreza. Isso aí. E se essa maioria da população é negra, como negra. Que ela vai chegar lá? Exatamente. Aí as pessoas Mas colocam... é importante esse ponto de vista, porque às vezes as pessoas não têm essa percepção. Entendeu? As pessoas não têm essa percepção. Então, elas acham que, por exemplo, na questão, a gente vai falar mais para frente aqui, da cota racial, né? As pessoas acham que, por exemplo, eu acho isso errado, porque elas não têm esse conhecimento histórico, estrutural. Então, ela acha que é uma lei de vantagens, né? E não é uma lei de vantagens. Justamente essa questão que você tocou aqui, que é importante. A lei de vantagens, na verdade, é o racismo, né? Você até falou sobre preconceito e racismo, e é isso. A diferença do preconceito para o racismo é que o preconceito ele pode ser feito com diversas pessoas. Diversas pessoas. Né? Com altos, gordos, magros. Ou até mesmo, por exemplo, eu supor que todo negro sabe sambar. Só porque é negro. Automaticamente, você é passista, você frequenta escola de samba. Ou todo negro é excelente jogador de futebol. Assim como... Ou pagodeiro. Ou pagodeiro, exatamente. Puxador de samba. Tem que saber tocar um pandeiro ali, Isso aí. a pessoa tem aquele perfil. Isso é um preconceito. Né? Porque você está olhando para as características físicas da pessoa. Aí você cria um conceito de algo, né, precipitadamente. Só que o racismo, ele é um sistema do preconceito racial, especificamente. Isso. Que ele vai ser um sistema o quê? De vantagens e desvantagens. E é isso. Quando você tem aquela determinada cor, você não vai chegar a tais espaços. Quando você tem outra cor, vai ser mais facilitado. Não quero dizer que, assim, é claro que a gente sabe que não é porque a pessoa é branca que ela tem necessariamente dinheiro. Né? Mas se a pessoa for branca calada, assim, ela está só passando na rua, eu nunca vou esquecer o caso daquele mendigo, não sei se vocês ficaram sabendo, de Curitiba, né? Que é um cara que ele era branco do olho claro. Ele não tinha estudo, o dente dele estava podre. Ele até virou modelo. Exatamente. E todo mundo passava e achava um ultraje aquela pessoa, só porque ela é branca do olho claro, você mendiga, você é pobre. E aí deram oportunidade. Virou modelo, não sei o quê, deram estudo, pagaram bolsa de estudo para ele. E todos os outros mendigos, entendeu? Foi exclusivamente porque o cara era branco que ele recebeu a oportunidade. Então as pessoas não estão... O problema não é a pessoa ser mendiga, o problema é a pessoa ser mendiga e branca. Não é porque se for um mendigo negro, a pessoa acha que ele já é feio mesmo. Já é feio, já não conseguiu porque não quis, ele que lute, né? Como porque diria... é preguiçoso, porque é vagabundo, tem esses contextos todos. Gente, tem muitos comentários aqui. Já pode ler aí, pastor. Pastora Thaís, tira a máscara aí para ler os comentários, por favor. Tem muito comentário aqui. Pastor, você falou sobre a faculdade, né? Durante esse período, eu mandei uma mensagem para minha avó no WhatsApp para perguntar da história da nossa família, porque, assim, minha mãe faleceu, então a gente não está tendo tanto contato. E aí, minha tia respondeu pela minha avó, porque a minha avó vai fazer 90 anos agora. E aí eu perguntei quem eram os pais e quem eram os avós da minha avó. E aí ela falou que os pais viviam da agricultura no interior da Bahia. E aí falou dos avós da minha avó. E aí eu descobri que os meus tataravós, né, eles foram escravizados no interior da Bahia. Eles trabalhavam para os senhores de engenho, né, cortando cana-de-açúcar, produzindo lá. E depois que eles receberam a liberdade, eles continuaram ali, trabalhando da agricultura, vivendo, sobrevivendo da agricultura. E aí, como que eu quero chegar na questão da faculdade? Então, foram gerações, né? A geração da minha avó continuou ali, da minha mãe continuou ali, até eles conseguirem sair do interior, irem para a cidade. Meus tios, uma parte, vieram aqui para o Rio de Janeiro. E minha mãe sempre me dizia, quando criança, que você precisa estudar muito mais do que os outros. Você precisa ser o melhor. Você precisa ser ainda melhor para conseguir algo de destaque, né? Para você ser bem-sucedida. E ela via toda a dificuldade do povo negro para poder chegar, se destacar dentro do mercado de trabalho, para fazer uma graduação, né? Então, a minha mãe, ela era empregada doméstica, então ela lutou muito para que eu estivesse dentro de uma faculdade. E o que às vezes eu ouço também, a gente vai pescando um pouquinho de cada coisa, né? É que você não é negra. Eu não sou negra, porque eu tenho a pele mais clara, eu não posso lutar
pelas questões do racismo. Não sei se você já vivenciou isso, Helena, por conta da nossa cor de pele. Mas eu vou falar para você que está aí assistindo a gente. Eu sou negra sim, a Helena também é negra, com a pele mais clara, mas somos negras. E a gente precisa discutir sobre isso, precisa discutir sobre a inserção dos negros, a igualdade, o respeito, porque às vezes a gente ouve coisas que não são veladas, né? Não é uma agressão velada, mas é racismo sim, e a gente precisa mudar a nossa estrutura. Pastora Perfeita. Thaís, lê os comentários, porque tem muitos comentários. Lê os comentários por completo, né? Porque provavelmente quem colocou os versículos deve ter um contexto dentro do tema. Então pode ler todos os comentários, porque se não ler tem gente que fica chateado, né? Lê todos aí. Até os bons dias. Bom dia. A primeira pessoa que comentou foi a Jocileia Amaro, dizendo: a paz foi o tema de ontem do grupo do WhatsApp MI com Criatividade, o qual sou uma das administradoras. Muito importante o tema, porém falamos em relação ao Ministério Infantil. A pastora Márcia Ribeiro também deu bom dia. O pastor Carlos Patrick também fala, meu amigo, shalom. O Edivaldo de Jesus Casimiro comentou: ótimo tema, parabéns. O Vitor Alvarez comentou: Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. A pastora Márcia Ribeiro comentou: eu não consigo entender como as pessoas conseguem julgar uma pessoa pela cor da pele. O pastor Carlos Patrick comentou novamente: será que na Igreja de Cristo ainda existe racismo? Por favor, se puder, responda e deixe o pau quebrar. Aí o Edivaldo de Jesus Casimiro respondeu ao pastor Patrick, dizendo: se me permite, sem dúvida, não que seja diferente, mas eu, como líder de ministério e ministro de louvor, já ouvi piadas estúpidas de amigos de ministério. Imagina alguém que não é inferior, mas não tem cargos na igreja. Foi. Só para responder, meu amigo pastor Patrick, graça e paz, um abraço. Deus abençoe, meu amigo. Só para responder se existe preconceito na igreja, eu, como pastor, vou responder isso. Existe de forma absurda, e não é pouco, não. Só que essa questão veladamente, né? Por exemplo, a Aline está falando aqui sobre essa questão do rapaz que chegou lá, que era, não, tem uma consulta com a fisioterapeuta, né? Só que estava falando com a própria, né? Ou seja, ele achou que você era a secretária, né? A recepcionista. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu fui com um amigo meu, né? Ele é branco, e na verdade eu estava de terno e gravata e ele não, ele estava de calça jeans, porque ele foi me acompanhar, né? E chegando na porta da igreja, a igreja pegando o nome, né, dos visitantes, anotou meu nome e eu não falei lá, porque assim, quando eu chego na igreja, eu não costumo dizer, eu sou o pastor Alessandro, né? A pessoa pergunta, qual é o seu nome? Eu, Alessandro. Aí se a pessoa me pergunta, o senhor é o pastor que vai pregar, alguma coisa assim, às vezes já tem lá, a maioria das igrejas já me conhece e tal. Nessa igreja, no caso, não me conheciam. Aí pegou meu nome, e aí se direcionou para esse amigo meu, né? E o senhor é o pregador, o senhor que vai pregar? Por que ela chegou a essa concepção? Eu estava de terno e gravata, né? Ela podia pensar, poxa, né? Acredito que seja ele. Mas ela achou que o rapaz estava de calça jeans, não estou falando da questão de roupa, né? Porque geralmente o pastor usa terno e gravata, né? Não é uma regra, mas assim, né? Ainda teve outro caso, né? Que você foi pregar aí no meio gospel, todo mundo conhece a cantora Elane de Jesus, né? Que ela é loira, de olhos verdes. Aí você chegou para pregar, como as pessoas vincularam o seu nome, Alessandro de Jesus, com Elane de Jesus, aí te falaram, né? Eu achei que você fosse... Eu achei que você era branco, pensei que você era até parente da cantora, né? Por causa do nome. Quer dizer, então eles associaram.
Então, assim, é bem velado, mas existe. Né? Eu já ouvi diversas irmãs dentro da igreja, ao longo desses 11 anos pastoreando, às vezes a mãe chegava para mim e dizia que não era a favor do namoro da filha ou do filho, porque a menina era negra, o rapaz era negro, e não concordava com isso. Já ouvi diversos irmãos também dizer, inclusive até comigo mesmo, aí pastor, hein, casou com uma branca, né, para os filhos não ter cabelo duro. Eu já ouvi diversas pessoas dizer, eu não caso com um preto, com negro, porque eu não quero que meus filhos tenham cabelo duro. Então, assim, dentro da igreja, não estou falando lá fora, não. Eu estou falando aqui dentro da igreja. Então, existe, sim, infelizmente. Foi aquilo que eu falei aqui no começo da live, falando que essas pessoas, elas não são racistas porque elas são evangélicas. Não, né? Elas são evangélicas racistas. Porque eu tenho uma concepção, não sei se vocês concordam com isso, né? Mas é uma concepção minha, que ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce preconceituoso. Elas são criadas, né? Elas são discipuladas. Eu vou usar desse termo, né? Elas são discipuladas para serem racistas, porque isso começa dentro de casa, né? Isso começa dentro de casa. Preconceito em todo sentido. Eu já ouvi mães proibindo os filhos de ter amizade com os filhos da vizinha, porque a vizinha era espírita. Não quero você andando com fulano, porque fulano é macumbeiro, né? Preconceito, porque religião não define caráter. Como também já vi pessoas dizer, não traz essa pessoa aqui para dentro de casa, né? Não sei quem é essa pessoa, porque era negra. Então, existe, e a gente precisa falar sobre isso, porque não é o contrário. O racismo, o preconceito, a exclusão são atitudes contrárias aos ensinamentos de Cristo. Jesus, ele não excluía, Jesus não fazia acepção de pessoas, como foi dito. Jesus trazia para perto, independente. A Bíblia fala isso, que é grego, que é judeu. Então, Jesus, ele não faz divisão de pessoas. Infelizmente, pelo pecado de Adão, né, o ser humano perdeu, como é que você dizer assim, perdeu a possibilidade, não, perdeu a possibilidade de distinguir o bom do ruim, né? O perverso do bom, não sabe mais escolher o que é certo, né? O pecado entrou no mundo, o homem infelizmente perdeu essa percepção. Então, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso, porque dentro da igreja a pessoa fica ali com uma atitude espiritual, mas ela está ali com aquele preconceito escondidinho ali, né? Então acontece isso sim dentro da igreja. Infelizmente a gente precisa, como pastor, por isso foi como você falou, é importante a gente estar falando isso dentro da igreja. Não fica com essa romantizando, achando que todo mundo que é cristão, que está dentro da igreja, não é racista, não é preconceituoso, porque aceitou Jesus, porque não é verdade. Porque exatamente existe, aquilo ali, o irmão colocou o versículo, né, que Deus não faz acepção de pessoas, mas o ser humano faz, né? Exatamente. E isso precisa ser abordado, a gente precisa mudar as nossas falas, porque, como a gente vem falando aqui, o racismo não é só a violência, não é só aquele racismo velado. Às vezes a pessoa está ali com frases que são racistas e às vezes não sabe. Eu até anotei aqui algumas frases racistas que a gente fala no dia a dia sem perceber, mas é uma ofensa, né? Fulano é tão bonzinho, ele é negro de alma branca. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Então quer dizer que quem é branco que é bom, né? Não sou tuas negas. Quando a pessoa está brigando, né? Eu não sou tuas negas. Então, o quê? Com as negras você pode fazer o que você quiser, né? Não sou tuas negas. Você é moreninha da cor do pecado. Nossa, você tem uma beleza exótica, né? Então, o negro não é bonito, né? Ele é exótico. O que é exótico para você? Diferente? Seu cabelo é igual bandido. Quando não está preso, está armado. Isso aí eu ouço direto. A questão de usar a palavra denegrir no meio de uma frase, né? Denegrir é tornar negro. Então, o negro é o ruim, é o errado. A coisa está preta hoje para vocês. A coisa está preta, isso daí também. Se vocês lembrarem de outras, vão falando aí. Vão falando aí, isso aí. Inveja branca, quando aquela é boazinha, né? Nossa, gostei dessa sua caneca. Tem um irmão que guarda a caneca, né? Porque quando a inveja é ruim, é inveja negra, então, né? Isso, exatamente isso. Quando é boa, é inveja branca. Nossa, está fazendo pelas coxas, né? Fazendo isso aí pelas coxas, já ouviu? Fazendo nas coxas. Isso eu nunca ouvi, não. Nunca ouviu falar? Esse...
pode explicar essa pra gente, Helena, sobre fazer nas coxas? Isso remete a uma atividade da escravidão, né? Na verdade. Sim. Que os negros faziam as coisas e eles utilizavam, se apoiavam, entendeu? Nas coxas para fazer esse trabalho. Sim. Eles faziam as telhas, né, de barro, Exatamente. apoiavam na coxa, e aí cada escravo ia fazendo as telhas. Na hora de encaixar, as telhas não davam certo, porque cada um tinha uma coxa de um tamanho diferente. Sim. E aí ia fazendo nas coxas por causa disso. Então, você está fazendo nas coxas, tá Eu fazendo nunca de tinha qualquer ouvido jeito. essa, não. Do mesmo Essa jeito eu que o vi. próprio criado mudo, né? Aquele móvel Sim. né, que você coloca... Sim, coloca do lado perto da cabeceira, Isso. vamos dizer assim. Na verdade, aquilo ali é criado mudo porque antes de existir o móvel, era um escravo que eles cortavam a língua para o escravo não falar nada, porque ele ficava Olha, tá dentro do quarto o E tempo também eu não todo. sabia dessa. E aí ele era o criado mudo. Mudo. E ele segurava as coisas. Ele era o papel ele era o móvel, né? Olha. Ele era o móvel dentro do quarto Então, por dos isso que senhores. o criado mudo Depois que criaram, né, aquela mesinha de cabeceira, eles colocaram o nome de criado mudo, fazendo alusão justamente ao criado efetivamente mudo. E isso é muito importante, porque esse problema é um problema que está inserido na sociedade de forma muito pesada, né? Como você falou na questão da televisão, né, das protagonistas das novelas, das famílias, né? Então, é muito importante falar sobre isso. Bonecas, hoje até tem um pouco mais, mas também não é raro, né? As bonecas, né? Não tinha bonecas negras, né? Só tinha branquinhas de olhos azuis. Eu queria entrar, pastor, na polêmica, antes que eu esqueça, na polêmica da igreja. Deixa o pau quebrar, como o irmão falou, né? Pode ficar à vontade. Eu queria entrar nessa polêmica antes que eu esqueça, porque assim, eu acho que faz total conexão com o que a gente está falando, porque com todo aquele histórico, a gente percebe que o negro ele é sempre colocado na função de subalternidade. Uhum. Por isso que ele é sempre visto, né? A empregada doméstica, é o segurança, é o motorista, ele nunca é visto como aquela pessoa. Teve o caso também da Alexandra Loras, não sei se vocês conhecem, ela é consuleza da França e ela é negra, né? E ela veio para o Brasil, ela é a consuleza da França aqui no Brasil, e ela foi dar uma festa no consulado da França. Ela estava toda de branco na porta recebendo os convidados, e quem não conhecia ela passava direto achando que era uma empregada. E aí, depois, quando todo mundo entrou, ela foi lá para frente para fazer o discurso e as pessoas ficaram surpreendidas. Totalmente constrangidas. E isso, por que eu estou falando isso? Porque existe uma conexão com isso, porque se a igreja está imersa no mundo, né, a gente acaba compartilhando estereótipos do mundo. Sim. Então, é muito comum também que as pessoas negras são colocadas dentro desses espaços para fazer o trabalho braçal, né? Na hora de colocar a irmã negra para poder ser a diaconisa da igreja, todo mundo ama que a irmã vai varrer, ela vai distribuir a ceia, mas na hora do local de destaque, as pessoas não conseguem visualizar, né? Por isso que o senhor passou mais de uma vez por essa situação, porque as pessoas não conseguem visualizar que aquele pastor, aquela igreja está dando tão certo, e aquele pastor abençoado que vai pegar é negro. É negro. Né? E isso é tão inconsciente. E é tão inconsciente que você, poxa, que negro bonito, né? Exatamente. Pô, que negro... Não, negro abençoado. A própria questão da palavra, né? Você vê, eu estou fazendo engenharia, a Aline é formada em fisioterapeuta, a gente fala bem, as pessoas falam assim, nossa, você fala tão bem, tipo assim, mas fala com uma cara de chocada, que dá para ver que não é... Existe uma diferença entre só você elogiar a fala da outra pessoa, mas de achar assim, que assim, nossa, nunca ia imaginar que aquela pessoa com aquele tipo físico ia estar naquele espaço de poder, ia estar falando aquilo, sabe? Então é muito importante a gente atentar isso para dentro da igreja, porque já presenciei diversos casos de racismo na igreja, e é sempre isso, né? Sempre essa visualização principalmente quando a gente tem igrejas que o ministério pastoral é branco,
né? E tem vários, a maioria dos membros são negros. A gente vê essa diferença clara, né? De como as pessoas são tratadas, de como de quem está tendo o ponto de destaque, até mesmo coisas simples, tipo pregar a ceia. Sabe? São coisas simples, assim. Você viu aquele vídeo que está rolando até na internet sobre o padre, né? Que vai entregar... Qual o nome daquele negócio que entrega? Hóstia, né? Vai entregar a hóstia. Não vi. E tá rolando na internet aí. Aí ele vai entregando todas as pessoas brancas que vêm, ele coloca na boca. Quando vem uma negra, ele vai colocar... Quando ele vê que é uma negra, ele vai e coloca na mão dela. É bem rápido, assim. Foi até inconsciente, essa questão do inconsciente, né? Tá lá no inconsciente. Talvez se ele tivesse... se atentado por um ambiente que ele estava sendo filmado, ele não faria isso. Mas está tão no inconsciente, faz tão parte da essência, impregnado que ele fez aquilo. Então, aquilo que você falou, né? Isso está dentro das igrejas. E a gente está trazendo esse debate aqui não é para causar divisão, né? Não. Porque geralmente isso é uma polêmica, porque as pessoas acham, como o irmão bem citou, né? Os 2 versículos que falam que Deus não faz acepção de pessoas, então acha que a gente está trazendo esse debate para poder dividir, né? Para colocar isso na cabeça do irmão. O irmão colocou aqui que a gente não falou, humor negro. Né? Tem vários outros, né, tem várias termos, outras expressões racistas. Mas a gente não está colocando isso aqui para poder dividir a cabeça de ninguém. Com certeza. Pelo contrário, a gente está querendo trazer esse debate justamente porque se o racismo é um sistema e ninguém nasce racista, ele é como se fosse uma piscina, né? Todo mundo é mergulhado pelo menos uma vez nele a partir do momento que a gente nasce. Se não for dentro de casa, é na escola, é no trabalho, é no que a gente visualiza na televisão. Então, assim, a gente não está querendo dizer que as pessoas brancas elas nunca vão deixar de ser racistas. Esse não é o ponto. O ponto é que quando a gente aponta que uma coisa é um racismo, isso é uma microviolência diária. E essa microviolência diária, né? Quantos anos o senhor tem, pastor? Vou fazer a pergunta inversa agora. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos você acha que eu tenho? Não faço ideia, não vou chutar. 40. Então, 40 anos. Essas microviolências diárias, ao longo, por exemplo, de 40 anos, fazem um impacto no nosso psicológico. Com certeza. Que é definitivo, sabe? Então, às vezes, quando as pessoas falam, vocês estão se vitimizando, não sei o que lá, são 40, imagina, 40 anos. Minha mãe tem 61 anos com microviolências diárias. Você entrando nos espaços e você sabendo do valor que você tem e você vendo olhares das pessoas achando que você não tinha que estar ali. Olha o comentário da Isabela de Paula, dentro até do que você está falando. Isabela de Paula colocou assim: sofri racismo na escola em que dou aula. Os alunos falaram que eu tinha cara da tia da cantina e não de professora, por causa da minha cor. Exatamente o que eles aprendem em casa, É o que eles né? aprendem em casa. E às vezes, pastor, o próprio negro que é vítima dessa violência, vítima dessas frases, ele replica isso, né? Replica isso. Infelizmente. Mas é justamente por causa disso, porque a gente está imerso nisso. A gente aprende. Eu tenho um caso na minha família que assim foi para mim foi o mais gritante, que assim era uma menininha, ela tinha o quê? 6 anos, a filha do meu primo. E assim, toda a família é negra e é negra de pele escura. Ele é o único, claro, vamos dizer assim, da família. E aí a menina é branca. E aí um dia ela estava lá na festa de família e aí ela chegou e falou assim: não sei por que falaram alguma coisa de assalto, alguma coisa assim. Ela falou assim: é por isso que todo negro é bandido. Aí todo mundo ficou olhando para a cara dela assim. E aí, tipo assim, onde é que você aprendeu isso, Giovana? Foi o amigo do meu pai que falou. Replicou o que eu vi. vi. E tipo assim, a menina é branca e ela não reconhecia que todo mundo da família era negro. Ela estava falando isso para todo mundo ali, né? E só que para ela foi tão natural. Foi tão porque natural. Foi isso que ela ensinou. É claro que ela nunca ia visualizar a própria família dela como bandido, né? Mas qualquer outro negro que ela visse na rua que não fosse pessoas conhecidas, ela automaticamente ia visualizar como bandido. E aí a gente tem um caso, por exemplo, aqui em Niterói, que aconteceu no Dia dos Namorados, não sei se vocês ficaram sabendo, de um menino de 23 anos que entrou dentro da loja de chocolate para comprar um chocolate para a namorada, comprou o chocolate, isso é bem importante frisar, pagou, estava lá, pagou. Enquanto ele estava pagando no caixa, ele visualizou que alguém da loja saiu e foi falar com a polícia, e quando ele saiu da loja, veio o policial truculento para revistar ele.
e revistou, e só ele, na loja. E aí, depois que ele viu que não tinha nada, o policial falou, se desculpou e foi embora. E ele falou assim, no momento, eu nem raciocinei o que estava acontecendo, porque isso para mim é muito normal, eu sofri abordagem policial. Então é isso, né? Diariamente, esse menino é visualizado pela polícia e pelas outras pessoas como um bandido. Só porque ele é um jovem negro andando na rua. Sem contar quando você entra na loja ou no supermercado, o segurança fica andando atrás de você. Sim. Clássico. Isso é clássico, né? Você entra dentro do mercado ou em qualquer loja, aí o segurança fica andando atrás de você, né? Eu tive um caso muito que, nessa época eu ainda não tinha essa percepção de que não me reconhecia enquanto negra, né? Porque a gente sempre sabe que a gente é diferente, mas as pessoas de pele mais clara, ela tem uma dificuldade de se identificar enquanto negra, principalmente quando você é criança, porque as pessoas sempre vão falar que você não é tão negra assim. Eu estava andando na Centauro do Plaza com um melhor amigo meu, e aí ele era viciado em basquete. Aí a gente foi até a bola de basquete, aí ele, pô, caraca, que legal a bola de basquete, vou comprar essa bola. E aí, quando ele segurou, deu uma quicada no chão, veio o segurança, surgiu do além, falando assim, não pode mexer na bola. Não, mas não pode mexer na bola, não, vai estragar, não sei o quê, não pode mexer na bola. Tá bom, desculpa, botamos a bola, ficamos só olhando a bola de longe. Chegou um monte de meninos brancos da escola particular que tinha atrás do Plaza, foram exatamente na mesma bola. Quicaram a bola, chutaram a bola, derrubaram coisa. O segurança não falou absolutamente nada. Nada. Aí eu cheguei pro cara, fiquei indignada, né? E falei assim, mas não é que... Por que você não deixou a gente encostar na bola e os caras podiam fazer tudo com a bola? Porque eu sei que eles não vão roubar a bola. É isso, entendeu? O que caracterizava que vocês iriam roubar a bola? Não tinha explicação. E ele falou isso numa naturalidade. E aí, assim, o que é mais triste, né? O segurança também era negro. Né? Assim como os policiais que fazem essas incursões diariamente na favela são negros. Mas eu vou fazer uma pergunta importante. Vocês acham, né, que... Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, mas a maioria dos racistas, dos preconceituosos são os próprios negros. Vocês entendem isso? Acham isso? Vocês já ouviram isso? Já. Por exemplo, o Nego do Borel é um cantor, né? É funk, né? Ele namora ou namorava, né? Eu acho que namora ainda uma YouTube loira de olhos azuis. E a família dela não aceita o namoro, né? Não sei se vocês já souberam dessa polêmica. Não aceita o namoro e tal. E ela diz que a família não aceita porque ele é negro, né? E a família alega que não. E ele falou assim, eu trabalho, ganho meu dinheiro com dignidade, né? A menina diz que ela é super bem tratada por ele. Não tem motivo, ou seja, na concepção do casal não tem motivo para que a família dela não goste dele, mas não goste assim, de forma bem declarada, de redes sociais mesmo. E aí ela rompeu com a família, ela rompeu o relacionamento com a família por ela entender que ele é uma pessoa que faz bem para ela, mas a família não aceita. E aí, com essa polêmica na internet, uma pessoa fez um comentário, que ele tirou uma foto dele com a namorada e tinha uma outra pessoa também famosa, que eu não me recordo agora quem é, que também é negro, também que estava com a namorada, que também é branca. Aí o cara colocou no comentário, né, os negros são tão racistas que quando eles ficam bem de vida, eles vêm escolher uma negrinha para casar, para namorar, e eles escolhem uma branca de olhos azuis, né? Aí a outra colocou, mas eles são os maiores preconceituosos, né? Senão ele estava namorando com uma negra. Então, na concepção de vocês, aí vocês decidem quem vai falar primeiro, vocês acham isso também, que os negros são os maiores preconceituosos? Eu tenho uma concepção dentro do que você falou, mas depois eu falo. Bom, eu discordo veementemente dessa afirmação. Porque eu acho que, sinceramente, isso aí faz parte de uma ideologia branca, e quando eu falo branco, novamente, não estou falando de pessoas... Para camuflar, né? Já diria um pensador antigo que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, assim, quem domina atualmente o Brasil, né, as pessoas que são ricas, as pessoas que estão nos espaços de poder, as pessoas que têm dinheiro... São influenciadoras. São pessoas brancas. Então,
essas pessoas, elas sempre querem criar alguma coisa para culpabilizar a vítima. Né? Assim como a gente viu no caso da violência, né, que o senhor já abordou aqui em outra live, que a culpa não é da vítima, né? A culpa da violência é da pessoa que agride a vítima, não é da vítima. O racismo, todos os negros são vítimas. Então você não tem como chegar. Aí quando as pessoas falam isso, elas querem o quê? Tirar a própria responsabilidade, dizer assim, ó... Não, quem é o próprio racista que é o negro, porque ele que está vendo raça, eu não vejo raça. Você não vê raça? Parabéns, não é mais do que sua obrigação. Porque isso é ser uma pessoa digna, isso é saber viver em sociedade. Isso. Você não xingar o outro de macaco? Parabéns, não é mais sua obrigação. Ah, você vê igualmente, contrata pessoas brancas e negras na sua empresa? Parabéns. Só que as pessoas elas querem ganhar um biscoito, por ser, né, elas querem ganhar uma aprovação da sociedade, por elas fazerem uma coisa que deveria ser natural, e aí elas colocam sempre a culpa no negro, dizendo que quando o negro está tentando nunca ser assim, problema seu, entendeu? Tem que ser sempre tentar formas de igualar, e eu encaro dessa forma. Quando as pessoas falam isso, parece que ela está tentando minimizar o problema, né? E colocar nas costas do negro, você que lute, né? E não existe racismo reverso, né? Que muita gente fala, até o racismo reverso. Isso não existe. Se a gente parar para pensar onde na história o negro colocou o branco como subordinado, ficou como dominador na história. Isso não existe. Não existe. Então, mas eu digo assim, porque eles falam assim, por exemplo, se um negro não fosse racista, ele estava casado com uma negra. Não é questão de cor, né? O cara se apaixonou, ambos se apaixonaram, independente da cor, né? Então, as pessoas, eles alegam, foi o que você falou, para tirar a responsabilidade, a culpa, por causa dessa questão. Então, isso é muito importante. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Pode ir para o próximo, pastor. Está indo aí, gente? Isso. Foi? Beleza. Dentro dessa questão que você falou até do inconsciente, por exemplo, quando a pessoa ela está se vitimizando e tal, é porque foi o que você falou, a pessoa ela já está tão traumatizada, né, com essa violência que ela sofre diariamente para a questão do racismo, né, que acaba ficando dentro da pessoa, até que se cria um trauma, né? Às vezes a pessoa ela enxerga racismo até às vezes onde não tem, né? Mas talvez não é culpa da pessoa, né? Porque ela sofre tanto, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, existem casos, né? Existem casos que às vezes a pessoa é mandada embora, né? É mandada embora, o patrão, eu não estou satisfeito, e manda a pessoa embora. Aí a pessoa diz, não, eu fui mandada embora, por exemplo, aconteceu isso no Faustão, uma dançarina do Faustão. Ela estava há 20 e poucos anos no Faustão. Aconteceu 2 casos. Uma que se declarou homossexual, e aí depois ela alegou que foi mandada embora, porque logo depois que ela se declarou homossexual. Aí teve uma também, uma negra, que foi mandada embora, e ela disse, não, fui mandada embora porque eu sou negra. Aí o Faustão disse, não, se ela fosse mandada embora porque ela é negra, ela está há 20 e poucos anos trabalhando comigo. Então, não é agora que ela vai ser mandada embora por causa que ela é negra. Ela foi mandada embora porque uma política enfim, né, financeira da empresa e tal. Então, assim, eu não sei porque eu não estou lá na convivência deles para alegar. Mas 25 anos numa empresa, né, não acredito que ela foi mandada embora agora porque ela é negra. Às vezes também a pessoa de tanto sofrer isso diariamente no seu... Mas a empresa ela não é racista só porque ela contrata negros? Não, a empresa negros? Sim, não é, sim, a empresa sim. Fico questionamento. Mas aí eu digo assim, no sentido desse caso específico, foi mandado embora porque... Às vezes pode acontecer isso também, às vezes a pessoa está tão traumatizada, aquilo já está tão na mente dela que às vezes a pessoa olha para ela, não é nem um racismo, mas ela já acha que é... Mas aí aquilo que a gente vai voltar, não é culpa de quem está pensando isso, é culpa da violência que ela vem sofrendo diariamente, que acaba ocasionando esse sentimento na pessoa. Dentro disso, vou perguntar para vocês duas, na concepção de vocês, tirando esse contexto histórico que a gente já trouxe aqui, o que dá origem ao racismo? Por exemplo, esses alunos que falou para a Isabela, se eu não me engano, né? Isabela aqui, que é professora. Qual é a origem dessas crianças falarem isso
por uma professora. Eu acredito que não é nem no sentido do contexto histórico desses alunos. Qual é a origem do racismo dessas crianças, na concepção de vocês? Pastor, eu acho que não tem como a gente apagar a questão do conceito histórico, porque isso vai passado de geração em geração. Assim como eu falei as frases racistas, esses pais, eles são ensinados a falarem isso e eles replicam para os seus filhos. Então, é a questão da educação. A gente não quebrou esse ciclo ainda, entendeu? Isso. Mas eu acho que é para além disso, porque por que eu acho que não dá para separar? Porque, assim, mesmo que essa criança, nenhum pai tenha nunca chegado para ela e falar assim, olha, o negro fica na cozinha, o branco vai trabalhar, sei lá. A questão é que toda vez que essa criança tem contato com qualquer coisa midiática, ela sempre vê as mulheres negras, por exemplo, fazendo função de limpeza e de cozinha. Né? Em qualquer novela, em qualquer filme, a mulher negra, a maioria dos espaços que elas ocupam, que são dado para ela o papel, é nesse, justamente para manter essa subalternidade. E a gente sabe, querendo ou não, que tanto criança quanto adulto, a gente aprende mais visual do que escrito. Né? Às vezes você lê um texto, você não entende nada, mas se você vê um curta-metragem, você vê um videozinho de 5 minutos, você entende melhor do que a pessoa está falando do que se você for olhar no Wikipédia. Sim. Então, assim, essa visualização dessa imagem, isso é que cria essa ideologia racista, porque fica esse inconsciente de que o lugar do negro é o subalterno. Sim. A mesma coisa na questão de, por exemplo, de médicos negros, que a gente quase não vê em lugar nenhum. E sempre quando tem um médico negro, todos os médicos negros falam que já foram várias vezes, as pessoas acham que é o técnico de enfermagem, que é o enfermeiro, nunca acha que é o médico, a pessoa acha impossível, na mente dela, visualizar um médico negro. Eu também vi, acho que seria interessante também as pessoas procurarem até no Google, uma questão que teve algum país aí, no Paraná, se não me engano, que eles pegaram 2 grupos e apresentaram imagens. E aí eram pessoas fazendo a mesma coisa, só que um grupo era só pessoas brancas e o outro era só pessoas negras. Aí, por exemplo, tinham 2 pessoas mexendo no jardim. Aí a pessoa branca falava assim, o que é isso? A pessoa, a pessoa está cuidando das próprias plantas. Aí a pessoa negra mexendo no jardim, é o jardineiro. A pessoa branca mexendo na roupa. A pessoa está escolhendo uma roupa para comprar. A pessoa negra é a vendedora. Ou um cara negro correndo, um cara branco correndo, tá atrasado, vai pegar o ônibus. Um cara negro correndo, bandido, está correndo da polícia. E tipo assim, foram as pessoas, elas estavam em salas separadas, né? E elas não sabiam que isso estava acontecendo. E assim, as próprias pessoas, elas naturalmente, tudo que era relacionado às pessoas negras fazendo, por mais que fosse a mesma roupa, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, o branco, ele era ele sempre era o dono da casa, ele nunca estava. Ele era o cliente, enquanto o negro era sempre o subalterno. Ou então, no caso da pessoa correndo, ele era o ladrão. Então, assim, isso é uma coisa que está na sociedade. Quando as pessoas veem uma pessoa negra entrando no ônibus, eu já vi isso acontecer lá na UF. Eu estava sentada, entrou um menino que eu até conhecia da UF e tal, tinha um cara branco aqui e outro aqui. Quando o garoto chegou na roleta, o cara branco saiu daqui e sentou aqui. Aí o garoto passou, falou comigo, inclusive, foi lá para trás, e o cara branco voltou para o lugar. Então era só para o negro não sentar do lado dele? Né? Ele olhou um menino, né, que era um menino alto, negro, achou que pode roubar. Né? E é isso, esse imaginário social que é construído, que as pessoas negras são sempre, e que é aquela coisa da escravidão que eu falei, né? Que o negro era ruim, que o negro era feio. Então, por isso que eu acho que não dá para desassociar. Sim, mesmo questão histórica. Né? Exato, porque mesmo que a pessoa, dentro de casa, né, os pais não fiquem incentivando esse... Não é que eles incentivam, mas é que é um ambiente de convivência. Aquilo ali é algo natural no ambiente daquela criança, né? Aquele preconceito. Aí a criança acaba que... E na faculdade isso é brutal, né? Porque quando a gente chega na faculdade, assim, eu pelo menos acredito, que muita gente que chega na faculdade, as pessoas são tão ricas que o único contato que elas têm com pessoas negras são os empregados delas. E elas chegam, quando a gente chega na faculdade, elas reproduzem, na faculdade é pior, né? Porque ela chega na faculdade e ela vê exatamente isso. O professor é branco, o povo da limpeza é todo negro. Então ela fala, continuei no meu espaço. Mas aí chegou um
professor negro para dar aula para ela. Chegou um aluno negro que está sentando do lado dela. E a pessoa já olha e fala assim, como assim? Por que essa pessoa não está me servindo? Diversas vezes as pessoas chegavam para mim na faculdade, pessoas que eu nunca falei na vida. No passado, então, foi bizarro. Tinha uma matéria que eu era muito boa, que era instalações elétricas, e pessoas que nunca me deram bom dia, não me deram oi. O menino chegou, mandou mensagem no WhatsApp perguntando se eu poderia, por favor, emprestar o meu trabalho para ele copiar. Ou então que eu explicasse para ele o trabalho para ele fazer. O garoto nunca me deu bom dia, sabe? Ele nunca olhou na minha cara. Mas ele achava que se eu estou ali, se eu sou boa no trabalho, eu tenho a obrigação de chegar para ele, dar o trabalho para ele copiar ou explicar para ele didaticamente, né? Se eu correr atrás, ele não pode correr atrás também? Por que ele visualizou isso? Por que ele não perguntou para os amigos dele? O Edival colocou assim, ó, eu estava em eu não sei o nome desse lugar aqui, Itanhaém, não sei que nome do lugar é esse, né? Com um doce de 2020, parado no estacionamento do supermercado. Cheguei próximo ao carro, a viatura da polícia, né? Parou, me olhando, provavelmente achando que eu iria roubar, né? Devido ao valor e o ano do carro. Por eu ser negro, jamais pensaram que eu era o dono do carro, né? Essas coisas acontecem muito. Graziele botou a paz do Senhor, pastor Alessandro. Michele Porto colocou o tema muito importante. Marcos Vinícius Amaral botou bom dia, meu amado pastor Alessandro, senhora Aline Escobar e a senhora Helena, muito bom participar dessa live. Mas será que muitas coisas não estão dentro de nós mesmos? Aquela questão que eu falei, né? Está enraizado, né? Aquilo que eu falei antes aqui, essa questão. Vocês não acham que, por exemplo, eu até estava conversando isso em off aqui, a impunidade traz a falta de punição severa por um crime, até mesmo a criança quando ela faz algo de errado dentro de casa, e os pais não corrigem com castigo, ou da maneira que eles acharem, né, a forma correta. A criança tem uma sensação de impunidade, significa que eu posso continuar fazendo, que nada vai me acontecer. Essa lei de 1989, sancionada por então presidente Sarney, né, que torna crime, né, a prática de racismo, como eu falei aqui, eu acho muito branda, não acho ela muito efetiva, porque as pessoas cometem crime racial, e a grande maioria, por exemplo, passou um rapaz, lá em Minas Gerais, no estádio, um clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aí estava tendo uma briga, o segurança, né, entrou no meio e separou, e o cara, macaco, chamando segurança de macaco, filmaram, passou na televisão, aquela coisa toda. Aí no dia seguinte ele se apresentou à polícia, né? Saiu pela porta da frente, foi embora para casa e continuou a sua vida. Aí ele, na entrevista, disse, não, eu não sou racista, eu nem sei porque que eu chamei ele de macaco. Inclusive, eu tenho muitos amigos meus, né, que são negros, né? Essa frase, ela é racista, né? Eu não sou racista. Eu tenho vários amigos negros. É igual na questão do homossexual, né? Eu não sou homofóbico, eu tenho um monte de amigo homossexual. Essa frase, né, soa racista e preconceituosa para vocês? E também, vocês não acham que as leis são muito brandas? Alguns casos, eles convertem em cesta básica e serviço comunitário. Vocês não acham que, por exemplo, o cara foi lá, provou, o cara cometeu um crime de racismo, ele vai ficar preso, né? Uns pagam fiança e saem pela porta da frente e continuam fazendo a mesma coisa. Primeiro, vocês não acham que a lei ela é branda, ela não pune com rigor esses criminosos? Bom, então, é importante a gente frisar que a lei ela foi conquistada depois de muitos anos de luta do movimento negro, né? Só que é isso. Essa lei ela foi criada, a lei, inclusive, é muito boa. Se a gente for realmente olhar, o racismo ele é colocado como imprescritível e inafiançável. Ou seja, mesmo se a pessoa cometeu racismo quando ela tinha 18 anos, se você conseguir provar isso quando ela tiver 50, ela vai para a cadeia, né, teoricamente.
Teoricamente. Teoricamente, né? E é inafiançável. A pessoa cometeu racismo, não adianta, não tem como pagar fiança, ela vai ter fica presa. Ela fica presa. Mas isso não acontece na prática. Por quê? Porque, assim como a gente sabe, os espaços de poder, isso foi uma lei criada com muito esforço do movimento negro, para também. E ela foi aceita pela Câmara dos Deputados. Sim. Por quê? Porque ninguém quer se dizer que é racista, né? As pessoas sempre acham que o racismo é aquela pesquisa que tem já foi aí diversas vezes falada, de que pesquisaram com o Brasil todo quantas pessoas achavam que o país era racista. Mais de 90%. Quantas pessoas eram racistas? Ninguém. Mas também a pessoa não vai, na hora que ser entrevistada, não vai falar que é racista. Então, exatamente. Só que aí o que acontece? Criaram uma outra lei, que é a lei de injúria racial, que Sim. ela acaba com a lei do racismo. Porque tudo é encaixado em injúria. Chamou no fulano de macaco, é injúria. Fez não sei o quê, é injúria. Tudo é colocado como injúria. Então, pela questão da injúria, é que as pessoas, na prática, não ficam presas. Porque a injúria ela não é inafiançável, ela não é imprescritível, e a pessoa pode converter isso, a sua pena, em outras coisas, né? Como você falou, seja básico, serviços comunitários e afins. Então, essa lei foi criada logo depois para quê? Para inviabilizar. Então, o que é considerado racismo, se tudo é injúria? O racismo institucional, que a gente falou, o racismo estrutural. Só que, se a gente está falando de pessoas físicas, e isso aí são pessoas jurídicas que estão fazendo, né? Você nunca vai conseguir prender uma empresa, né? Porque aí você está justificando o nome da empresa, mas quem é a empresa? Ninguém. Né? Você vai ser o presidente, vai ser o vice-presidente, vai ser o vendedor, vai ser quem? Fica uma coisa muito nebulosa. Então, a nossa luta é da gente ou igualar a injúria ao racismo, ou a gente acabar com a lei da injúria e voltar para a lei do racismo. Né? Porque senão a gente nunca vai conseguir essa efetividade. Porque ela gera uma sensação de impunidade. Exatamente. Você acha que ela é muito que é branda, que as pessoas, justamente, essa questão da injúria. Isso motiva. Ou então, tipo assim, não inibe a pessoa, né? O racista, ele não se sente inibido porque ele sabe que tem essa questão, né? Porque, no fundo, pastor, é aquilo que a gente tinha falado, né? Todo mundo, principalmente as pessoas que estão atualmente nos espaços de poder e decisão, que estão no governo, que estão nas câmaras de vereador, de deputado, as pessoas que estão na justiça, principalmente, são todos brancos. Então, essas pessoas nunca passaram então, pelo racismo. O negro não tem posição de destaque, não tem voz, né? Porque, na verdade, a gente tem que observar de onde que você está falando. Sim. Né? Porque, por exemplo, entenda bem que eu vou falar aqui para as pessoas não entenderem a gente errado. A gente colocar uma pessoa branca aqui para falar sobre esse assunto, ele vai falar de algo que ele não vivenciou. Não, ele pode até ter estudado sobre e tudo mais, saber de toda a história do Brasil, mas é isso, é uma coisa que ele nunca vai ter tido contato. Exatamente. E aí, por Entenda isso bem, que gente, nós não estamos dizendo que as pessoas os brancos não podem falar. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que falar. Todo mundo tem que falar. Até o que a gente porque a gente sabe que a pessoa branca, ela tende a escutar uma outra pessoa branca justamente por aquela questão de vitimismo que a gente tinha falado. Exatamente. Que é quando, por exemplo, se eu falo, o senhor fala, a Aline fala, vamos falar assim, estão se vitimizando. Exatamente. Mas se for uma pessoa branca falando, vai falar assim, nossa, isso aconteceu comigo na universidade, foi assim, chocante. A gente estava falando justamente sobre cotas raciais, e aí as pessoas eram todas contra, não sei o quê, e eu fui lá, dei a minha visão de porquê, expliquei todo o processo da cota racial, do racismo no Brasil, e as pessoas olhavam para mim e não importa, não, mimizenta, não sei o que lá. Chegou um menino branco que pensava igual a mim. Ele utilizou as mesmas palavras, a mesma explicação, a mesma coisa. E as pessoas vieram assim, nossa, você abriu meus olhos. Gente, eu nunca... Mas isso foi real. E eu estava assim, não acredito. E as pessoas assim, nossa, fulano, muito obrigada. Gente, eu nunca ia parar para anotar sobre isso. Então, eu tinha acabado de falar as mesmas coisas. É importante que elas falem, né? Mas, por exemplo, elas não vivenciam, não sentem na pele isso que a gente sente todos os dias. Por exemplo, você, Aline, já sofreu, assim, além disso que você falou, de algum paciente, assim, claramente, porque tem gente que não tem vergonha mesmo, que a pessoa
Ela falou assim, olha, eu não gosto de negro. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu não sou racista, né? Eu só não gosto de negro para namorar, né? Mas assim, para amizade, para outras coisas. E eu ouvi isso até de uma pessoa negra, né? Uma pessoa negra falou para mim assim, eu não sou racista, mas para namorar não, só para amizade mesmo. Você já sentiu isso na pele de um às vezes nem falado, né? Mas às vezes no olhar, né, de algum paciente? Na verdade, a gente vivencia isso todos os dias, né? Uma coisa que me trouxe à memória agora foi uma paciente conversando comigo sobre um professor de dança que era muito competente e ela fez questão de destacar que ele era negro. Aí eu fiquei pensando, por que ela está destacando isso? Mas ok. E aí, no decorrer da conversa, ela foi falar que a mãe dele era uma mulher de cor, muito bonita e cheirosa. E eu parei para pensar, como assim? Então, uma pessoa negra não é bonita, não é cheirosa, não sabe se arrumar, né? Que negro cheiroso. É exatamente isso. Não era uma mulher bonita, né? Uma mulher interessante. Enfim, é dessa forma que se apresenta, né? Não é agressivamente, com tapa, me chamando de macaca ou o que for, mas é dessa forma disfarçada de um elogio, de bem sutil. Que são, mais uma vez, por isso que não tem como desassociar, né? O estereótipo da escravidão, né? De que o negro era feio, que ele fedia, né? Que ele não servia para determinadas coisas. Você vê que até aquela menina que ganhou o BBB, né? Eu vi ela falando uma entrevista que ela é médica e ela falou que ela viu na faculdade que o professor falando para ela assim, não, porque os negros, eles são melhores com atividades físicas, eles são mais fortes, eles podem fazer um trabalho braçal, eles podem ir para os esportes, enquanto deixa para os brancos a parte intelectual. E essa visão, querendo ou não, é uma visão que a maioria das pessoas aqui no Brasil tem, porque todo mundo fala que não é racista porque ama o Pelé, que ama, né, vários jogadores. Exatamente, o próprio Jefferson, que a gente estava conversando, né, fala assim, não, todo mundo, não tem dúvida que Jefferson era um dos melhores jogadores, dos melhores goleiros do Brasil. E todo mundo falava bem do Jefferson, inclusive, quando ele não foi convocado, né, muita gente achou, inclusive, racismo, só que essa pessoa... ela está visualizando o Jefferson. Agora, se você for colocar uma outra pessoa no campo intelectual, se a gente estiver fazendo esse debate de ideia aqui, a gente expondo a nossa visão, já é diferente, né? Esse sistema se estrutura tão forma igual com o estereótipo da escravidão, que a gente tem os casos, por exemplo, de violência obstétrica na mulher negra, que ela recebe menos anestesia, porque as pessoas acham você pode sentir dor, que você é mais suscetível à dor, porque na escravidão você apanhava pra caramba, né, e tava vivo, né, quando as pessoas eram obrigadas a sobreviver. Então isso não sou eu que estou falando, tá, gente, não é da minha cabeça, existem fatos, é comprovado, tá? Foram feitas várias pesquisas, está lá no DataSUS, inclusive no site, quem quiser olhar. Então, assim, tudo isso aí, todos esses estereótipos colocam a gente como seres inferiores. O próprio destaque da raça. Você vê, por que uma pessoa branca, quando ela vai elogiar outra pessoa, ela só fala assim, você é bonita, você é inteligente. Quando é para uma mulher negra, você é uma preta bonita. Você é um negro. Você tem que citar exatamente, porque, infelizmente, as pessoas brancas, como elas estão em tudo, elas estão na política, elas estão no judiciário, elas estão na TV, elas não se sentem com uma raça. Sim. Elas são o normal, entendeu? O diferente é o negro, é o indígena, é o japonês, entendeu? Mas elas são o normal para a sociedade. Então, às vezes, até muito esse debate é tabu, que às vezes a gente fala assim, a gente tem que falar de negro, quando a gente tem que falar de negro, a gente tem que falar automaticamente de branco, né? Sim. E aí fala a palavra branco, as pessoas já ficam assim, não, como assim branco? Não, mas meu tataravô, mas meu parente é negro. Aí chega naquela... Eu tenho parente negro. Chega aquela pergunta que você falou, a pergunta, né? Essa frase, eu não sou racista, eu até tenho amigo negro, meu bisavô é negro, né? Aí a pergunta é, e daí? Só porque você encosta em negros, você fala com negros, né? O próprio caso da empresa, né? Tipo assim, você emprega negros, você abraçou um negro. As pessoas adoram principalmente tirar foto.
postar foto, né? Abraçada com a pessoa. Só porque você abraçou a pessoa significa que você não é racista? O negro é tão desprezível assim que o fato de você tocar nele, falar com ele, dar bom dia, já é uma... Só de você dizer que tem um amigo negro já é... Exatamente. Tipo assim, e esse amigo? Você já perguntou para esse amigo? E aí eu acho que essa reflexão que todas as pessoas brancas têm que fazer. Você já perguntou para esse amigo, para esse parente, que você sempre gosta de dizer que não é racista porque tem ele? Perguntou para ele o que ele acha disso? Se ele concorda, se ele já viu você tendo alguma atitude problemática, né? Às vezes que você não percebeu, mas ele notou, sabe? Eu acho que a gente tem que começar isso, a questionar a nossa visão na sociedade. Você passa na rua, você vê um jovem negro correndo, você acha que é assalto, você segura a sua bolsa, então assim... Não, gente, é muito engraçado, você está andando no centro de Niterói ou Alcântara, aí você está atrás de uma pessoa, a pessoa está muito normal, daqui a pouco ela olha e vê um negro assim atrás, a primeira coisa que ela faz... Já prende a bolsa debaixo do braço. Bota a bolsa para frente assim, mas ela não é racista, ela tem até amigo negro, né? Exatamente. Não, mas aí ela fala assim, mas é porque era como a pessoa estava vestida, e às vezes a pessoa está de terno atrás dela, entendeu? Então, assim, não tem explicação. Teve um caso que... Mas se ele está de terno, ele é segurança. Exatamente. Ou ele é porteiro, né? Não, então, ela devia achar que está protegida, então, né? Não segurar mais a bolsa. Mas é isso. Mas é isso. Sim, mas essa frase para você soa como preconceituosa e racista. Não, então, eu acho que a frase em si, não é que a frase é preconceituosa, porque às vezes a pessoa realmente tem um amigo negro, um parente negro e afins. Mas isso aí, na minha visão, é uma justificativa para tentar isso, para tentar inibir a sua responsabilidade sobre a sua contribuição, vamos dizer assim, para esse sistema racista perpetuar. Você fala que não tem essa possibilidade disso acontecer porque você tem contato com negros. Sendo que isso, novamente, deveria ser uma coisa totalmente natural. É isso que eu estou falando. Na sua concepção, essa frase. Eu não sou racista, tenho até um amigo negro. A frase em si não, né? Mas são as atitudes que você vai ter no dia a dia. E por isso é importante a gente estar conversando sobre isso, para que as pessoas entendam que o racismo não é o racismo velado. São as coisas que a gente fala, a forma que a gente fala, as nossas atitudes no dia a dia, a forma que a gente enxerga o outro, a gente não destacar o negro como alguém importante, como alguém que pode estar numa posição de destaque. Elas visualizam a gente na subalternidade para poder mandar. Mas tem uma outra parcela das pessoas que elas colocam o negro tanto naquela situação de vulnerabilidade, de pobreza, que ela sempre acha que você precisa ser ajudado. Sabe? Você é o coitado, você não pode fazer nada sozinho. No Todo Mundo Odeia o Cris era a professora, né? A senhorita Morelo, que achava que sempre o menino era drogado, que a família dele não... Coitado, a família que ele tem. A família que ele tem, não, porque a mãe é viciada em heroína, a mulher inventava um monte de coisa e não era nada disso, mas é só porque ele era negro, automaticamente ela tinha essa percepção. E isso é uma coisa muito ruim, porque eu sofri isso quando eu era criança, que eu só fui entender que era racismo muitos anos depois. Um dia que eu estava, a minha avó era advogada, minha avó é branca, advogada, e aí ela foi me levar no centro de Niterói para comer um misto quente, uma lanchonete, né? Para comer um salgado. E aí ela me deu o dinheiro na minha mão e falou assim, vai lá, escolhe o salgado e paga. E aí eu fui toda feliz, escolher o salgado, tal. Tô olhando o salgado, e aí vem uma mulher branca, olha para mim e fala assim, ai, tadinha, você tá com fome, né? Você quer que eu pague alguma coisa para você comer? E eu tinha, sei lá, 8 anos. E eu só saí correndo, que uma pessoa estranha tinha falado comigo, e eu cheguei para minha avó não entendeu nada, eu não entendi nada, e a vida seguiu. Só que aí depois, quando eu parei para refletir, eu falei assim, gente, eu não estava descalça, eu não estava com a roupa rasgada, eu não estava mal vestida, e aí uma mulher automaticamente, só porque eu estou olhando para o salgado, a mulher olhou para minha cara e achou que eu era pedinte. Uma vez aconteceu isso comigo, você falando isso, eu lembrei. Aquela padaria que tem ali na Praça do Rink, em frente ao Itaú, agora você falou isso, eu era pequeno também, e eu fui com minha tia Rosa. E a gente estava em Niterói fazendo alguma coisa, era pequeno. E aí ela falou, vamos entrar aqui na padaria para comprar alguma coisa, né, na época. Aí eu entrei. Quando eu entrei, o segurança virou para mim, aí ela pediu alguma coisa que eu não me recordo, e ela foi pagar no caixa. E eu fiquei ali, né? Aquela coisa de criança, né? E o segurança foi me botar para fora. Daí minha tia é branca, né? E ela foi e fez um escândalo. Fez um escândalo, meu sobrinho, que não sei o quê. Mas por quê? Porque eu não estava descalço, não.
Estava arrumadinho. Só por eu ser negro, ele achou que eu era um trombadinha, né? Uns pivetes, né? Por eu ser negro. Né? É então, isso, assim, então, e isso quando aí as pessoas se colocam, quando a gente vai alcançando os postos de poder, as pessoas sempre se colocam como se você fosse tão coitado que precisa da ajuda delas para tudo. Pra tudo. Então, assim, por exemplo, eu entrei na universidade, eu sou uma pessoa pobre, óbvio, mas eu sei que existem pessoas que são muito mais pobres que eu. Graças a Deus, eu nunca passei fome. Né? Graças a Deus, Deus sempre proveu na minha casa. Então, eu sei que existem pessoas que já passaram fome. Mas aí eu chego na universidade, por eu ser cotista, as pessoas olham e falam assim, não, deve ter sido muito difícil a sua vida. Não, porque eu sei que pessoas como você... Aí eu falei uma vez que eu não gostava de comer o angu da universidade, né? Do bandejão. A menina, você deve ter comido muito angu, né? Ao longo da sua vida e agora você não quer mais. E eu, tipo assim, não, eu só não gosto de angu mesmo. Não me identifiquei, sabe? Mas as pessoas, elas olham para mim com esse olhar de quem não olha com o olhar de superior, olha com esse olhar de piedade. Pena, né? Exatamente, que você nunca pode, tudo que você está fazendo, assim, quando eu cheguei na universidade, a minha mãe foi a primeira pessoa a entrar na família da universidade, só que ela entrou, né, nos anos 70, anos 80, que ela entrou na universidade. Acho que foi anos 80, se não me engano. E aí, pagando, né, trabalhando de dia, o dia inteiro como vendedora, tal, de noite ela trabalhava numa loja de joias de dia e de noite ela pagava a faculdade. Uhum. E ela conseguiu ser a primeira da família a entrar na universidade, negra. Ninguém antes tinha conseguido esse feito, né? Ela falou dos descendentes dela, o meu avô, o meu bisavô, eu fui descobrir que ele inventou o próprio nome, ele era filho de um bastardo, ele era bastardo, né, filho de senhor de engenho com uma mulher escravizada, e ele foi jogado no mundo, e ele teve que inventar o próprio nome. E aí ele inventou Cizenando Manuel Cizenando da Cruz. Para ser assim, bem branco, bem português, branco, né? Manuel Cruz, para ser bem branco. Bem europeu. E aí o meu avô, né, que é o pai da minha mãe, se chama Cizenando Manuel. Ele só alterou o nome. Mas é isso, ele inventou o próprio nome para poder ter alguma posição, porque ele era mestiço, né, para ter alguma posição na sociedade. Então, assim, quando minha mãe entrou na universidade, foi uma vitória para todo mundo, né? A gente conseguiu, através das cotas, graças a Deus, a minha geração, né, a geração dos meus primos, a gente teve uma inserção maior na universidade por causa das cotas. Sim. Ou por causa do ProUni. E mesmo assim, quando a gente chega na universidade, a gente vê que a universidade não está preparada para a gente. Quantos negros tinha, mais ou menos, no período que você fez faculdade? Quantos negros? Eu e mais 2 pessoas, apenas. De uma turma de 30, 40. Quando eu entrei na faculdade, só tinha eu e mais 3, que eram os 4 da cota. Agora, falando de cota, que isso é importante, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não são a favor das cotas, porque as cotas é um atestado de incapacidade intelectual por causa da cor. Só que aquela questão, né? Uma pessoa que fala isso, ela não sabe o contexto da sociedade, né? Então, mas vocês com certeza vão explanar isso aqui. Vou perguntar para a Aline. Acho que ela não sabe nem o contexto da própria lei de cotas. Da própria lei de cotas, exatamente. Vou perguntar primeiro para a Aline. Você acha, porque muitas pessoas acham que são contra a cota, né, na faculdade. Não é só na faculdade, tá? Por exemplo, na televisão, por exemplo, tem que ter um número, né, de negros atores. Às vezes tem lá, né, não é nem porque eles querem contratar mesmo, é porque tem que ter, né, por causa da lei. Por exemplo, você acha que a cota racial é uma lei preconceituosa? Tipo assim, os governantes dizem, vou ceder algumas vagas, porque os negros não têm capacidade intelectual mesmo por chegar por conta própria, então vamos dar mais ajudinha. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Você entende por esse ponto de vista? Então, eu sou a favor das cotas. A gente não pode destacar a questão da história, né? O povo foi deixado à margem da sociedade, foram morar nas favelas, isso, sem acesso à educação, sem acesso a uma educação de qualidade como a gente não tem até hoje, né? Então, a gente precisa mudar a nossa história para poder ter uma igualdade, para que todos fiquem de igual forma, né? O que acontece?
A gente é 54%, né, de população negra, mas mesmo assim a gente vê dentro da universidade, há 7 anos atrás, quando eu fiz a minha graduação, tinham apenas 3 negros, na sua, acho que 5, né, ou um pouco mais. Na minha sala só tinha 4. 4 alunos ainda apenas. E a gente vê que a nossa educação pública não é uma educação de qualidade. Então, é difícil para que esses jovens, essas crianças, cheguem até lá com a educação que a gente tem. Se a gente mudasse a nossa escola, a nossa educação, as políticas públicas fossem, de fato, como que eu posso dizer, enfatizassem bem a questão da educação de qualidade pública, a gente não precisaria das cotas, né? Mas para ter uma igualdade, essa questão histórica, até a gente chegar lá, a cota é importante. Não é uma questão de incapacidade intelectual não é por causa da cor da pele. Não é uma questão social, uma questão histórica. E muita gente não sabe disso. Por isso são contra. Você, logicamente que não, mas é só para... Sim. Então, eu acho que primeiro tem que ficar claro para as pessoas o que é a lei de cotas. A lei de cotas é uma reserva de vagas em que foram adicionadas vagas para pessoas de escola pública. Isso é muito importante deixar claro. Porque as pessoas, tem um monte de gente falando aí, tem cota só para negro. Não tem. Nas faculdades federais, escola pública. É para a escola pública. E dentro das vagas de escola pública, você separa negros e não negros. E é 50% das vagas para cada. Então, primeiro, para você entrar na faculdade por cota, você tem que ter passado pelo ensino médio completo numa escola pública. Já começa por aí. Então, você já tem o fator social, né? Exatamente. Só que a gente sabe que a nossa educação básica, né, do ensino fundamental, muitas pessoas elas fazem cursinho para poder passar por um Cefet, por um Pedro II, não sei o quê, e cursar a escola pública e ter direito à cota. Então, ainda tem uma cota de renda. Se a pessoa ela é de escola pública e ela é pobre, ela tem o direito, uma reserva de vaga específica para ela. E dentro dessa cota, a gente ainda tem a cota de negros. Então, assim, a pessoa ela é escola pública. De escola pública, você pode ser, vamos dizer assim, pobre ou não, né? Ter cota de renda ou não, e dentro de cada cota você tem a cota racial. Então, uma coisa bem dividida, é uma reserva de vagas, são 50% para cada pessoa. Então, assim, você não está excluindo ninguém. Você não exclui o branco da escola pública, porque tem várias cotas lá que ele pode entrar. Você não exclui as pessoas ricas, porque existe ampla concorrência para isso, e na maioria das vezes as vagas da ampla concorrência são, inclusive, maiores do que a vaga da cota. Então, né, essa coisa de que que está roubando a vaga de alguém é mentira. Vamos começar por aí. Lei do privilégio. Exatamente. E essa questão de ser, por causa da capacidade cognitiva, vamos dizer assim, a gente sabe que é falsa por tudo que a gente falou aqui anteriormente. Né? O destaque que eu preciso dar isso é que novamente, na minha visão, isso é uma coisa inventada pelas pessoas que dominam, porque elas não querem aceitar que aquela pessoa, por ela ser negra, ela teve mais dificuldade na história dela para chegar onde ela chegou. Quando a gente vê aquele caso do pedreiro, acho que era de Brasília, que pedalava 42 quilômetros por dia para se formar. E aí eu vi isso no meu Facebook, as pessoas falam, nossa, que lição de vida, que história, a pessoa negra. Aí você olha e pensa, você acha normal uma pessoa pedalar 42 quilômetros por dia, todos os dias, para poder se formar? E ainda sendo pedreiro? Assim, olha o esforço que essa pessoa está fazendo para conseguir se formar, comparado a uma pessoa que não precisa trabalhar, que tem empregada doméstica, que não tem cursinho de inglês, que não precisa trabalhar para poder pagar. Que a pessoa pode ficar livros, 24 horas estudando, passagem. ela não se preocupa com a casa, ela não se preocupa nem ao mercado. Eu tive contato com pessoas na universidade que não sabem nem fazer um arroz. Sabe, enquanto eu já tive que, em outros períodos, eu tive que trancar uma das minhas matérias, porque assim, eu tinha tanta matéria, porque na engenharia são 8 matérias por semestre, né? Então é muita coisa. Eu tive que trancar um período, porque senão eu não conseguia ir no mercado.
E se eu não conseguir no mercado, eu ainda tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer comida. Então, se eu não conseguir no mercado... É muito dificultoso. Eu estou fazendo um curso de psicanálise e é muito complicado, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem família... E ainda aí, falta muita coisa para a gente ter essa questão igualitária, né? Então, exatamente. Por isso que a gente precisa falar, para que as pessoas não acham que é mimimi, que a gente está se vitimizando. É então, importante falar sobre isso. Se a gente for comparar, né, a história do povo negro e a história das pessoas brancas na sociedade hoje, né, no Brasil, e a gente vê que a maioria das pessoas negras, né, 77% das pessoas que são paupérrimas, que vivem em situação de vulnerabilidade, são negras. Então, é óbvio que vai ter uma diferença, é aquela corrida dos privilégios, né? Se você não precisa não precisa se preocupar em estar vivo, porque eu acho que esse é os pontos que eu queria trazer aqui para as pessoas refletirem. Se você não precisa preocupar em estar vivo, em ter o que comer, em ter como se sustentar, isso já faz uma diferença gigantesca. Com certeza. Porque se a gente está vendo atualmente um jovem negro, o quanto de jovem negro que está morrendo, né, só por existir. O Miguel é um caso. Gente, o Miguel, ele não teve o direito nem de chegar na escola, porque o garoto tinha 5 anos. Ele estava no maternal. Ele não teve. Jardim 3 ainda. Ele não teve o direito de chegar a uma universidade. Por quê? Porque a mãe dele foi obrigada a trabalhar nesse período de pandemia. Não tinha com quem deixar a criança, porque a escola está fechada. Ela teve que levar a criança, a patroa mandou ela ir tomar conta do cachorro e a patroa não teve a capacidade de olhar aquela criança. Entendeu? Então, isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês acham que o caso do Miguel é uma questão de racismo? Você acha, Aline? Se a gente analisar todo o contexto, sim, né? E outra coisa também, a forma que ela foi punida, né? Ela pagou, acho que 20 mil reais, né? 20 mil reais, recebeu a liberdade. Você acha que se fosse o contrário, se fosse a mãe do Miguel e tivesse deixado o filho da patroa descer no elevador e cair, você acha que ela estaria em liberdade hoje? Porque eu vi muitas pessoas dizer que esse caso não tem nada a ver com racismo, com preconceito. Aquilo ali foi uma fatalidade, foi uma irresponsabilidade dela, mas não tem nada a ver com racismo. Você entende que aquele caso ali tem a ver com racismo também, né? Sim, a gente precisa analisar todos os aspectos, né? Uma mãe que poderia estar em casa com o seu filho, teve que ir trabalhar, porque se não for trabalhar não tem o que comer dentro de casa, não tinha com quem deixar a criança, é todo um contexto aí para ser estudado. E eu entendo que ele foi um descaso muito grande dela, né, da patroa, né, com aquela criança. Na verdade, eu acho que isso define, esse caso do Miguel define como a sociedade brasileira vê o pobre e vê o negro. Porque no caso da patroa é descaso. Se fosse a empregada, seria crime inafiançável. Crime, né? Mas no caso da patroa é isso, foi descaso, foi irresponsabilidade. Tem gente, inclusive, já vi vários comentários na internet de pessoas falando assim, a culpa foi da própria empregada, porque a patroa não tem obrigação de deixar, olhar a criança. De olhar, e tem patroa que nem permite que leve o filho para o trabalho, né? Assim, se a patroa não tem nem obrigação, por que não deixou a criança dentro de um cômodo, em vez de levar a criança até o elevador e ainda apertar o botão? Vai. Exatamente. Então, assim, e para você ver, essas pessoas que pensam isso, que não foi uma fatalidade, que a empregada, a culpa é da própria empregada, da morte do filho dela, sabe? Isso é muito sério. Significa que a nossa vida ela é banalizada no país que a gente vive. Né? A nossa morte não significa nada. Você vê que teve o caso, inclusive, trazendo para esse caso do George Floyd, que você citou no início, a gente teve o caso aqui, a gente teve o nosso próprio George Floyd. O Pedro Gonzaga, ele foi asfixiado até a morte dentro do Extra na Barra da Tijuca. Isso aí. Sabe? E o que as pessoas fizeram sobre isso? Nada. O movimento negro foi sozinho lá na frente do Extra fazer uma movimentação que teve muito pouco impacto. Ninguém falou nada. As pessoas o tempo todo, o próprio segurança ficou dizendo que o garoto estava tentando tirar a arma dele quando ele nem arma tinha. Sabe? Então, assim, é isso, é você banalizar mesmo a vida negra e dizer que ela não significa nada. Nós temos alguns comentários aqui. Pastora Márcia Ribeiro botou: minha avó, por parte do meu pai, era negra e o meu avô era português, mas ela era racista. Quando eu comecei a namorar meu esposo, que ela viu que era negro, ela me pediu para eu não casar com ele. Ela não gostava de negro, mas eu casei a si mesmo, porque a pastora Márcia gosta
de negro. Né? O Marcos botou assim, Marcos Vinícius comentou: acredito sim que haja o preconceito e a discriminação por parte de algumas pessoas, sejam elas brancas ou negras, mas muito no que há no interior de cada um de nós. Normalmente, externamos o que alimentamos dentro de nós. E aí? Foi aquilo que eu falei, né? Na concepção dele, o racismo, o preconceito está tanto no negro quanto no branco, independente de cor. É o que eu entendi que ele falou aqui. O que você fala sobre isso, Aline? A gente está conversando sobre isso desde o início, né? O racismo estrutural está enraizado dentro de nós, a gente precisa quebrar esse ciclo. Eu acredito que o povo precisa estudar mais também sobre a história do povo escravizado, a história do Brasil. E quando a gente estuda, quando a gente adquire conhecimento, a gente muda um pouco as nossas falas. E eu acho que é importante frisar isso, porque as pessoas... Está tão enraizado que as pessoas... Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que isso não é um sentimento. Que às vezes as pessoas encaram o racismo como um sentimento. Né? Inclusive, tá teve uma youtuber, eu não sei, eu particularmente não conheço aquela moça, não sei se vocês viram o vídeo, né, que viralizou, ela falando que é normal, gente. Você está na rua, não sei nem o nome dela, não sei nem quem ela é, né? Mas ela gravou um vídeo que aquilo assim, é um absurdo, gente. Aquilo ali... é o retrato da sociedade. Exatamente. Ela dizendo que é normal. Gente, se você estiver fazendo um exercício numa rua de noite e vier 2 negros correndo, é normal que você ache que eles são bandidos, criminosos, assaltantes. É normal, gente. É isso, porque ela encara o racismo como sentimento e ela ainda usa dados falsos, porque ela cita dados de que os negros são os que mais cometem crimes. Isso é mentira. Na verdade, as cadeias, 90% da população carcerária é sim negra. Por quê? Porque, primeiro, que parece que no Brasil a única coisa que funciona é drogas. Né? Você não vê homicida preso, o filho do Thor Batista matou o ciclista lá, tá solto. Você não vê estuprador preso, você não vê pedófilo preso, mas tráfico de droga é um negócio assim que domina a cadeia. E é claro que, com esse estereótipo do negro bandido, a polícia tem um negócio chamado, inclusive, kit flagrante, que ela já anda mesmo com uma quantidade de droga, e que se ela não gostar da cara da pessoa, alguma coisa assim, ela implanta. É o kit flagrante. Kit flagrante. Meu Deus. E já foram, em São Paulo, inclusive, foram mais de que a polícia mesmo chamou de kit flagrante, que era uma quantidade de droga que ele põe no casaco da pessoa, ou nem precisa, né? Ele diz que a pessoa tem, a pessoa diz que não tem. E aí, você acredita no policial ou acredita na pessoa? Então, a gente também tem, dentro das carceragens, pessoas presas injustamente, com né? certeza. Há pouco tempo, teve um caso de uma mulher, né, que foi identificada através do cabelo. Do cabelo. Aí Sim. depois... provou que ela era inocente. Não, ela foi reconhecida pelo cabelo. Esse último caso que foi mais grotesco, não sei se vocês ficaram sabendo, de um menino em Salvador que ele foi preso por roubar um carro mesmo sem ele saber dirigir. Mas como assim? Ele estava próximo, ele estava próximo do carro e aí disseram que tinha alguém que ia roubar o carro, ele foi preso por extorsão, mesmo sem ele saber dirigir. E é isso, ficou preso, aí ficou, né, o movimento negro foi lá, a justiça por Gabriel, se não me engano era o nome dele, soltem Gabriel e tal, e aí ele foi solto e mesmo assim a polícia botou assim, a mídia, né, no jornal estava assim, acusado de extorsão é solto. Sendo que o menino não sabia nem dirigir. A gente tem o caso de um artista da Globo aí, era um ator que estava correndo, né, e foi preso só porque ele tinha um black, sabe? Estava correndo na rua. O assaltante tinha um black, assim, é esse cara aí. Isso me lembra muito o caso novamente, eu gosto muito dessa série, Todo Mundo Odeia o Chris, por isso que eu sempre falo nela, porque eu acho que ela é perfeita para entender, assim, esses casos de racismo gritantes, né? E aí perguntaram assim, como que era o assaltante? Aí o cara falou, ele era de tal jeito, tinha uma tatuagem aqui, e ele falava de tal jeito, e ele mancava da perna, e não sei o quê. E aí estava assim, isso era o que o cara estava falando. Aí apareceu a cena, como o policial está ouvindo? Aí o policial ouvindo, ele era negro, e falava negro, e mancava negro, e tinha uma tatuagem negro, e por que isso que a polícia ela é treinada, a polícia militar ela é treinada por um sistema de César Lombroso, que coloca, um cara racista que colocava que as pessoas negras elas têm maiores tendências a cometer crimes. E a polícia ela é treinada
dentro dessa ideologia. Então, por isso que a polícia chega aqui na favela e ela já chega atirando. E ela não quer saber. Entendeu? Por isso que a polícia não faz distinção de quem é morador, quem não é morador. Porque ela já encara todo mundo que mora ali, como todo mundo é negro, ela já encara todo mundo como um potencial bandido. Se não é, em algum momento vai ser. Uma vez eu entrei até numa discussão com um profissional que trabalhava comigo, numa instituição que eu fiquei por 3 anos. E ele falou assim, porque todo mundo que mora na favela é bandido. Como assim? Por que você está dizendo isso? Eu morei na favela, eu fui nascida e criada na favela, e eu não sou, minha família não é, nenhum familiar meu é, mas é uma concepção que é criada, que é gerada na mente das pessoas, de que todo mundo que mora na favela, todo mundo que é negro, tem uma tendência a ser marginal. Sim, e por quê? Para poder naturalizar. É isso, eu acho que o problema do Brasil é a naturalização da violência contra o povo negro, contra as pessoas negras. Porque você naturaliza, quando você tem, a partir desse momento que você tem esse pensamento, né, de tipo assim, todo mundo que mora na favela é bandido. Eu vou citar aqui um caso de uma amiga minha, que ela tem um irmão de 13 anos, e aí ela mora no Jardim Catarina, em São Gonçalo, que é o maior bairro da América Latina, né, e todo mundo sabe lá que o Jardim Catarina, ela mora inclusive perto de uma área mais onde tem o tráfico e tudo mais. E aí um dia a polícia invadiu lá para poder... invadiu a casa dela. E aí ela falou assim, olha, o irmão dela, se tranca no banheiro porque a gente não sabe o que esperar. O menino se trancou no banheiro, os caras pularam a janela dela, com ela dentro do quarto dela, ela de camisola, falando, o que você está fazendo aqui? Aí ela, eu moro aqui. Né? Mas, e esse computador é de quem? Né? Porque ela tem um computador que ela faz as coisas da faculdade. É o meu computador. Mas você faz faculdade? Ela, faço. E cadê sua carteirinha? Tipo, dentro do quarto dela, de noite, a pessoa pulou. E aí, tipo assim, nesse meio tempo, o irmão dela saiu do banheiro. E aí, quando saiu do banheiro, o policial olhou para ele e falou assim, olha, por que você está nessa vida? Te dá uma oportunidade, sai dessa vida, você é muito novo, você tem uma vida pela frente, não sei o quê. E aí, tipo assim, que vida? Sabe? O irmão dela só estava dentro da casa dela e o cara automaticamente falou que... olhou para ele, tipo assim, se ele não é um bandido, ele é um projeto de bandido. Entendeu? Mais para frente ele vai ser. Sabe? Então, essa visão é para naturalizar. Para naturalizar a violência que a população negra sofre em todos esses espaços. E, sinceramente, quanto mais a gente avança, a gente sofre... muita gente acha que, às vezes, por exemplo, pessoas ricas, né, que são negras, não sofrem racismo. Sofrem pra caramba, porque quanto mais a gente avança, mais para cima, menos pessoas negras têm. Isso então, mais aí. Você é aquele ponto preto na multidão. Você é o diferente, você é a pessoa que tem que ser 10 vezes mais qualificada que uma pessoa branca para estar naquele mesmo espaço. Ainda que você tenha competência para estar naquele cargo, mas você tem que estar assim... sempre um passo à frente, né? Porque, sim, por exemplo, a Maju, né? Quando ela assumiu o jornal Hoje, né, houve muita resistência, a audiência caiu. Por quê que a audiência caiu? Não, ela teve até aquele caso daquele cara que o sobrenome é branco, inclusive, né? Que ele chegou no Instagram dele e falou assim, não, eu acho que a Maju só está lá por causa da cor dela, porque ela foi xingada por causa da cor dela. Porque isso é impossível uma pessoa negra alcançar um espaço, ainda mais na Globo, né? Porque ela tem um currículo. Ela não pode ter um currículo. E mesmo que ela tenha, se a gente for parar para olhar o currículo da Maju, eu nunca olhei o currículo da Maju, mas se duvidar, às vezes a Maju tem mais qualificação que muita gente que está lá. Isso aí. Porque isso a gente vê até na própria universidade. Às vezes, assim, um professor, para ele ser professor de universidade, um professor negro, ele tem que ser assim... olha, tem que ter livro, tem que ter artigo, ele tem que ter tudo. Sempre um entendeu? Passo e o negro na posição de destaque incomoda, né? Exatamente. Incomoda muito. Enquanto uma pessoa branca, ela passa despercebido. Esse cara mesmo, você vê que... Natural, né? Natural. Não, a falta de ética profissional, o cara já foi diretor de uma emissora de televisão. Com esse tratamento, você acha que se fosse uma pessoa negra que falasse essas bostas que ele fala na internet, ela ia chegar onde ele chegou? Né? E ele ainda depois ele falou assim, o vídeo de desculpa era pior do que o vídeo falando da Maju, né? É mais fácil ele ter ficado quieto. Que o vídeo de desculpa olha, gente, é isso, eu fui racista mesmo, sou sim,
eu fui racista, mas ainda bem que eu tenho amigos, né? Ainda bem que eu tenho amigos, aí eles falaram para mim... Inclusive, eu devo ter amigos negros, ele já falou Exatamente, também. se duvidar, só faltou falar isso. Não, mas ainda bem que eu tô amigo. E aí, o que me assustou, fiz até um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais, porque o que me assustou foi os comentários, as pessoas tratando aquilo como se fosse, assim, um deslize, né? Tropecei numa casca de banana e caí no chão. Ou Né? então, muitas pessoas falam assim, gente, mas ele tem o direito de expressar a opinião dele. Ainda tem essa questão também. Sim, não, né? e as pessoas falando assim... As pessoas encaram aquilo ali como simplesmente uma opinião dele. Ele pensa aquilo algo sobre... naturalizado, É algo né? naturalizado. A gente conhece o seu caráter. Não, teve um dos comentários que mais me deixou assim abalada foi o cara falou assim,